Olá, eu sou a Vicky Ripper e esse é meu podcast que vocês já conhecem, o Pode Isso, Vicky. Bem-vindos a um lugar seguro pra gente falar sobre relacionamentos e outros temas e dar um desdobramento pra caixinha mais querida do Instagram. Aqui, na presença dos meus amigos, que são meus convidados especiais, a gente vai fofocar, discutir e aprender juntos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais e mandar esse e os outros vídeos pra aquela amiga ou amigo que tá precisando de uns bons conselhos. Tema de hoje é polêmico? Sim, mas eu tô, assim, interessadíssima, que a gente já deu aqui uma prévia, a gente já começou dando uma prévia, eu já quero saber mais, eu já tô assim. E é um tema que vocês sabem que eu tenho opiniões fortes a respeito. Quem sabe eu não mudo elas hoje? Quê? Quem falou isso? Não sei. O tema hoje é monogamia, ciúme, traição e autoconfiança. Bora conversar sobre isso com duas queridíssimas, Mari e Gabi. Gente, muito obrigada por terem topado meu convite. Tô muito feliz de ter vocês aqui. Vamos começar. Monogamia. Gabi monogâmica, Mari estuda esse tema e trabalha diretamente com esse tema. Como é que esse tema aparece na clínica pra você, no consultório? Pra mim aparece de muitas formas. Eu recebo pessoas que se identificam como monogâmicas, como não monogâmicas, que já viveram as duas coisas. Então, trabalho com todos os tipos de relacionamento. E é voltado pra isso? Você atende voltada pra isso? Não, na verdade, eu tenho uma clínica em geral, assim. Tá. É que esse foi o tema do meu mestrado e é um tema que é muito do meu interesse. Entendi. E aí, como eu estudo isso, tenho mais essa afinidade com esse tema, às vezes, quando alguém tá procurando uma indicação de alguém que entenda um pouquinho mais de ciúme, desses temas, acabam chegando pra mim. Qual que é o tema? Fala aí pra gente. O título da minha dissertação é Ciúmes e Exclusividade Amorosa, uma investigação psicanalítica. Legal, legal. Gabi, o que você acha disso? Super monogâmica? Super monogâmica. Sempre fui, sempre serei, E acho. tá noivinha. Tô noivinha. Recente. Então, assim, tô no auge É. do amor romântico e acreditando e vamos nessa. E nunca passou pela sua cabeça sequer estudar o tema, ver qual que é? Não, Nada disso. nada disso. Tá. Mas você contou que estava escutando os podcasts. Pra entender, né, pra... Que eu tava conhecer falando o que pra ela, existe, mesmo que você não Exatamente. considere pra sua vida. Que é um pouco longe da minha realidade, assim, eu não consigo compreender muito, né? Então, escutei uns podcasts antes de vir pra cá pra ver as motivações de quem vive dessa forma e tal, mas ouvi podcasts, mas não mudei muito de opinião, não. Tá Cara, tudo certo. é porque a monogamia, as pessoas falam que a monogamia foi uma coisa criada, né? Que o ser humano não é monogâmico. E aí tem algumas possibilidades sobre como ela teria surgido. Algumas pessoas dizem que foi da própria evolução da espécie humana, por causa do comportamento evolutivo, que os filhos dos humanos bípedes eram mais frágeis, dependentes dos pais por um longo período. A segunda possibilidade seria de que a monogamia estaria diretamente ligada ao cristianismo e à propriedade privada. A terceira, na Grécia Antiga, com a descoberta da paternidade biológica, enfim. Mas o que eu acho mais... Eu não sei se é o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Pra mim, eu não sei... Pra mim é completamente natural a monogamia. E não é. Pra você é natural? Você acha que foi uma coisa que foi incutida em você? Assim, eu tava até comentando antes da gravação que um dos podcasts que mais me pegou, que fez assim, foi no Bom Dia Óbvias, com a Regina Navarro. Sim, ela é muito boa. Que ela justamente explica, né, ao longo da história, como o amor se deu. Então, de fato, ela fala até... A gente tá aqui super monogâmicas, assim, acreditando super no amor romântico, mas a gente tem que lembrar que até pouquíssimo tempo atrás, casamento não era amor. Exato. Era um combinado. Então, esse podcast, fica a dica, inclusive, foi muito interessante para eu conseguir entender que, de fato, talvez essa seja uma construção, sim, da nossa sociedade. Enfim, né? Filmes incentivam isso. Só que eu tava até brincando com a Mari antes da gravação. Eu falei, mas então que ótimo que eu tô vivendo nessa era, que eu super me adaptei. Pode ser uma construção. Eu super me adaptei também. Eu tô ótima. adaptadíssima. Tranquilo. Eu tô adaptadíssima. Mari, e aí? A monogamia é ou não uma coisa que foi construída? Ou é uma coisa que o ser humano nasce monogâmico? Como é que é? Ou não tem resposta? Também Então, eu acho que é muito difícil traçar o arco histórico da monogamia. Dizer na história, esse é o pontapé inicial. Eu tendo a ser mais fã dessas leituras que relacionam ela com a propriedade privada. Só que assim... Eu entendo completamente você dizer, pra mim, a monogamia é natural. Porque mesmo se ela for uma construção social 100%, não quer dizer que a gente vai viver como se fosse uma construção frágil. Claro. Se você acordou, se você nasceu entendendo que o amor é isso,
como que você vai aceitar que não, na verdade, esse é só uma das possibilidades do que o amor pode ser? Tá. Todo mundo à nossa volta nos ensina uma coisa, então é natural que a gente naturalize. Por isso que eu acho que faz sentido sentir que é natural, mas eu acho importante lembrar que não é. E mesmo se fosse, assim, a gente poderia pensar nessas discussões que falam, tudo bem ser homossexual, porque existe homossexualidade nas outras espécies, então é natural. E aí, se é natural, é tudo bem. Mas, putz, se não existisse, a gente diria que não é tudo bem? Entendi. A gente diria que todo mundo tem que ser hétero? Aham. Então, não sei, eu faço essa problematização, assim. Existe uma poligamia em outras espécies? Muito. Mas existem aquelas... muito, é bem raro, inclusive, É. a monogamia. Não, pinguins. Nos pinguins. Pinguins. Mas mesmo assim, há controvérsias. Sério? Ai, Preciso, destruiu meu sonho. preciso lembrar onde eu li isso. Pode ser que eu esteja errada. Porque o que eu li é que os pinguins, eles têm um parceiro pra vida e toda. quando morre o parceiro, eles nunca mais ficam com outra pessoa. A gente eles precisa são um pouquinho verificar. radicais. Eles são um pouquinho radicais também, né? Então, mas antigamente a monogamia era assim. Monogamia quer dizer um casamento. Então, um casamento pra vida. E aí, depois, a monogamia foi sendo flexibilizada e aí virou um por vez. Hoje em dia, a monogamia você pode ter um parceiro por vez, mas não precisa ser um a vida inteira. Tá, ok, uau. Eu acho que eu tô de acordo com essa versão. Um por vez. Um por vez, um por vez. Um por vez te parece de bom tamanho. Tá. Tá ótimo, até bastante coisa pra administrar. Hoje eu vi um meme vindo pra cá, que a menina, era um meme assim. A menina do meu trabalho mandou mensagem hoje para os 17 ficantes dela, dizendo que a marmita dela tinha vindo estragada e que ela precisava de R$20 de cada um, e assim ela lucrou R$340. É o quê? Diva, exatamente. Tem que tirar alguma coisa. Mas eu fico. Aí os comentários eram assim: gente, eu não consigo administrar nenhum homem que dirá 17. Eu penso a mesma coisa. Gente, um homem já dá muito trabalho, uma mulher já dá muito trabalho. Você vai administrar uma quantidade de gente, é quase uma galera. Gente, oi, tudo bom? Olha só, os casamentos desse ano eu tenho tais, eu tenho essas viagens. É um trabalho, é uma questão. Vocês acham que a vontade... Porque, assim, a traição é uma coisa que tá muito presente nas relações humanas. Sempre esteve. E acho que, embora a gente tenha melhorado em certos aspectos, sempre vai estar. Sim. Eu não acho que as pessoas vão... atenção, a traição foi extinta. Não acho que vai acontecer isso. Impossível. Impossível, né? E vocês acham que a não monogamia, ou seja, a poligamia... A não monogamia chama-se poligamia ou não são sinônimos? Não são sinônimos. Então, a poligamia costuma ser associado ao Islã, normalmente. Ah, tá. Que é um acordo específico que existe dentro do islamismo. Ah, tá. Que o homem pode ter mais mulheres. Aí a gente chama de não monogamia um termo guarda-chuva que abriga todas as formas de relação que não são monogâmicas, incluindo a poligamia. Tá, beleza. Ok. Então, vocês acham que o fato das pessoas terem vontade de trair, porque eu acho que muitas pessoas já tiveram, se não todas, tem a ver... É por isso que as pessoas abrem relacionamentos? Ou não é por isso que as pessoas abrem? Eu acho que essa é uma das razões possíveis. A principal, talvez. Não. Nossa, muito difícil determinar a principal. O que você acha, Gabi? Eu acho que essa coisa da vontade, da traição, etc., vem antes uma coisa muito mais importante, que não é muito falada, que é justamente o cuidado com o relacionamento. Então, assim, eu percebo que hoje, de fato, a gente é inspirado e iludido por filmes que mostram o amor romântico, mas sempre muito o início daquele relacionamento. Pouco se fala do relacionamento feliz que perdura. Nossa, sim. Tem pouquíssimas referências disso. sempre a na paixão, cultura. não o amor. Exato. E aí, felizes exato. para sempre, acabou a história. E pra mim, o amor, né, diferente da paixão, não é... Eu acho que o amor como sentimento, ele pode se transformar, ele pode mudar. Pessoas mudam. Imagina um casamento de 20 anos, 30 anos. É muito difícil, né? Como uma emoção, como qualquer outra, o amor pode ser frágil. Mas o amor como decisão, não. Então, Perfeito. eu acho que é muito isso. E assim, é o que eu tento levar pra minha vida, o amor como decisão, né? Então, Concordo, claro que você tem que 120%. sentir, né, aquela paixão, tem que ter aquelas borboletas, Não etc. pode ser um Tem que- amigo. Exato, óbvio. Só que a parte principal
é mais racionalizada, sim. É uma pessoa que, enfim, tem os mesmos valores que você decide estar junto. É um parceiro Precisa de trabalhar, vida. né? Nossa, Exato. perfeito isso que você tá Então, falando. assim, eu acho que óbvio que a gente vai ter vontade de trair se 50 anos depois vocês nem conversam, vocês nem olham na cara do outro. Além de tudo, a coisa que eu mais vejo são relacionamentos longos se tornando quase que uma relação, não é nem de amigo, é de irmão. É tipo ríspido um com o outro. É uma competição. É brigando. Total. Você quer dar um feedback, às vezes, pra pessoa e você fala de uma forma completamente violenta. Existe uma guerra. Tanto que uma guerra quando de egos. relacionamentos terminam, a gente acaba terminando odiando a pessoa. Então, isso eu acho que, assim, eu não acho que o grave é a traição em si. Porque é óbvio se isso vai acontecer se você não cuidar do seu relacionamento. O grave antes. é você não cuidar do seu relacionamento. É você, assim, não cultivar aquilo. Você meio que tomar como garantido, principalmente depois de casar, né? Já me apaixonei, Exato. Então, já deu certo. tchau. É. E não. É. É uma coisa que realmente tem que ser cuidada por muito tempo, com carinho, com cuidado, com paciência, né? É. Mari, o que você acha? É a vontade de trair, a vontade de estar com outras pessoas é o que motiva a abertura desse relacionamento? Então, vamos pensar no que pode motivar uma vontade de trair. Tá. A gente pode pensar numa vontade de trair que tem a ver com ser importante para a pessoa, beijar outras pessoas, para se sentir desejado, para ter uma, não sei, uma experiência de tesão ali. Aham. Talvez seja isso que mobilize algumas pessoas a trair. Mas essa não é a única razão pela qual se trai. Então, quando se argumenta que, não, se a gente abrisse os relacionamentos, todos os relacionamentos resolveria o problema da traição. Eu acho que poderia ajudar no sentido de que alguém que só trai porque precisa beijar, não precisaria trair porque pode beijar. Mas, eu acho que a traição pode vir por outros motivos também. Eu faço uma analogia com as crianças que mentem para os pais. As crianças, muitas vezes, precisam mentir para os pais para conseguir fazer alguma coisa que os pais não deixam. Sim. Jogar um videogame, ir na casa de um amigo, Tomar ir numa sorvete. festa. E aí a gente pode pensar, putz, será que se os pais deixassem jogar videogame na casa do amigo, essa criança não precisaria mentir? Para algumas pode ser que não precisaria, porque a mentira tinha uma função pragmática de conseguir ganhar o acesso àquilo que não se tem. Mas para outras, a mentira continua sendo importante, porque a mentira tem a função de criar um espaço próprio, de individualidade, um espaço onde meus pais não chegam. Então, a criança está se desenvolvendo com a sua própria singularidade através da mentira. Aqui, meus pais não acessam, porque eles não sabem disso. E eu acho que a traição pode ser comparável a isso. Às vezes, o que a pessoa precisa fazer é descumprir um contrato, é descumprir um combinado, é fazer algo que o outro não vai ficar sabendo, talvez até para sair dessa relação de fusão que muitas vezes cai no tédio, na irritação, como você falou, Uau. enfim. Profundérrimos, profundezas do mar nórdico aqui no podcast. Porque assim, a gente acha que é uma coisa, né? A gente acha que tá aqui, tá óbvio. Quer trair, abre o relacionamento. Mas isso que você falou é porque assim, até onde a pessoa precisa ter essa sensação de estar alastrando o limite que foi dado pra ela. Às vezes né? o que ela precisa é subverter algo. O que tiver pra Caraca. subverter, ela vai querer subverter. Se tiver dentro da lei, perdeu o sentido pra ela, sabe? Gente. Uau. Vocês acham que tem uma repulsa coletiva à não monogamia? Sim. Sim, me incluo nessa. Você acha que, tipo assim, as pessoas estão tão preocupadas em falar mal da não monogamia, mais do que elas estão de viverem os próprios relacionamentos, elas estão mais preocupadas em dizer assim, eu sou monogâmica, há uma bandeira sendo levantada aí pró-monogamia? Eu acho que sim. Eu vou falar uma coisa que as pessoas vão ficar bravas comigo. Eu comparo um pouquinho esse movimento de precisar afirmar com muita força que se é monogâmico, sim, com orgulho, com iniciativas tipo orgulho hétero. Tá. Que assim, já é hegemônico. Você já tem todo o direito do mundo de ser dessa forma, que é essa forma hegemônica. Por que será que tem tanta gente se sentindo ameaçada a Certo. ponto de precisar reafirmar a sua escolha? E tipo, eu falo de verdade, assim, não é nem julgando. Eu acho que as pessoas de fato se sentem ameaçadas pela Eu me existência. sinto. Eu me sinto conta mais sobre desesperada. isso. Eu fico desesperada. Me causa desespero. Sério, sendo bem honesta aqui, eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, possessiva, insegura em vários aspectos. E eu acho que. E assim, eu acho que tudo isso vem de um mesmo lugar.
que é o medo de perder. O medo de estar só, mas não num sentido só amoroso. Eu tenho ciúme dos meus pais com a minha irmã, eu tenho ciúme entre amigas. Eu tenho ciúme, eu sou ciumenta, eu gosto de tudo que é meu. Eu gosto do que não é meu, imagino que eu não vou gostar. É tudo meu. E eu fico muito desesperada quando eu percebo que o outro tem interesse em outras pessoas que não eu. Porque assim, meu namorado achar a Jennifer Aniston bonita, a Paola Oliveira, Tudo bem. ele tem olhos. Não é porque eu namoro com ele que elas pararam de ser bonitas. Cauã Raymond continua gato. Amor, te amo, mas saiba disso. Agora, qual é a diferença entre fantasia e desejo, né? Porque ele não vai pegar a Jennifer Aniston. Mas é fantasia. Mas ele pode pegar uma mulher do trabalho. Desejo. É uma coisa que ele pode performar. Em tese. Então, isso me ameaça. Isso ameaça a minha exclusividade. Mas por que ameaça tanto a minha... Por que só de ameaçar a minha exclusividade me ameaça como pessoa? Porque eu gosto de ser exclusiva. Para o outro. Eu gosto de ser única. Eu gosto que alguém vire e fale, a Vitória é a mais legal. A Vitória é a mais bonita. A Vitória é a mais inteligente. Eu gosto. Isso... eu sei que é quase narcisismo, sei lá, ego, aquelas coisas de Freud. Mas, que eu concordo com tudo. Eu acho que o cara deu a letra. Mas, eu não consigo, eu converso com uma pessoa que fala, não me importo, não sinto ciúme. Eu falo, você é de outra espécie, não é possível, a gente não pode ter... O cérebro é muito diferente do seu. Isso que me causa desespero. Entendi. Porque eu também acho que existe, e aí me corrijam se eu estiver errada, se eu for a única que acho isso, existe muita gente que abre relacionamento por motivos errados. Que motivos você diria que são errados? Meu relacionamento tá nas últimas, a gente não se aguenta mais. Não tenho coragem de terminar, vou abrir porque eu não tenho coragem. Isso. Porque eu acredito que abrir o relacionamento... Eu, a pessoa que tá abrindo por motivo errado. Acredito que abrir o relacionamento é só sobre ficar com outras pessoas. Acho que isso é um motivo errado pra se abrir um relacionamento. Sim. Né? Ou então... E tem gente que tá com alguém, isso eu já vi alguns relatos sobre isso, de pessoas que me mandam. Tô com alguém, esse cara não quer terminar comigo. E eu falei, não, pelo amor de Deus, você pode ficar com outras pessoas, mas não é o que eu quero. Entendeu? E isso, pra mim, seria um motivo errado também. Você tá sucumbindo ao que você é completamente contrário pra não perder a outra pessoa. Então, eu acho que... E como existem esses cenários, quem é monogâmico olha pra esses cenários e generaliza. E fala, tá vendo? Todo mundo abre o relacionamento por causa disso. Sim. Tá desesperado pra não perder outra pessoa, tá desesperado pra não ficar sozinho, vai abrir o relacionamento, vai se ferrar. E eu acho que fica esse estereótipo. Ou são pessoas que não levam... Porque também tem gente que nunca quer casar, nunca quer ter filhos. É um desejo meu, é um desejo de vocês, casar e ter filhos? Sim, muito. Tá noiva. Mas pra você, o que você acha, então, que é a razão de as pessoas terem relacionamentos não monogâmicos, se não essa do desespero pra resgatar algo que já tá morrendo? Bom, exatamente o oposto. Algo que tá vivo e que você quer expandir e poder viver mais coisas dentro disso, assim, poder gozar da sua liberdade de um jeito diferente, acabar descobrindo coisas novas sobre você e sobre o outro, poder acompanhar esse movimento do desejo, que tem algo de imprevisível, que a gente não consegue controlar. Sim. E experimentar isso, reconhecer o estranho no outro. Porque a gente não sabe exatamente como o outro vai desejar, a gente nunca sabe. A gente tenta acreditar que a gente sabe exatamente a gramática do desejo do outro, eu sei o que ele quer, o que ele não quer. E assumir, lembrar que a gente não sabe, pode ser muito gostoso, pode ajudar a aprofundar o apaixonamento, Você diz assim, o erotismo. Desculpa te interromper, mas Imagina. só pra entender se eu tô entendendo certo. Você diz assim, por exemplo, você acha que o tipo do seu namorado é loura, bunduda. Do nada ele aparece com uma gordinha... Mas entendeu? o que isso muda pra você? Isso Tipo, por que isso te ajuda? Ela falou que isso causa um Entendi. inesperado. É porque isso é exatamente a razão que eu sou contra o não Eu ia falar não monogamia. Não monogamia, nem sei o nome. Porque é isso, eu acho que é movido, e também os não monogâmicos vão me cancelar, mas eu acho que é movido a desejo. E eu acho que na vida a gente não tem que ser movido a desejo. Eu nem sou uma pessoa tão conservadora, mas tipo assim, eu acho que pra você ter uma vida... Isso vai soar muito conservador. Não mas tem pra problema. você ter uma vida, tipo assim, realmente
íntegra, com valores. Eu acho que a gente não pode sucumbir a qualquer desejo. E eu por acho que que não? muito da... Por que não? Porque vamos dar um exemplo do dia a dia. Eu tô de dieta. Eu não vou comer essa pipoca. Eu não vou comer o doce sempre que eu quiser, porque eu quero algo muito Sim. maior. Porque eu quero um parceiro pra minha vida. Uhum. Porque eu quero uma relação de fidelidade, onde quando eu tiver 90 anos, vai ser eu e a pessoa. Tipo, eu valorizo muito isso, sabe? Assim, É não ficar escravo do desejo. exato. É. Não, eu concordo que a gente não precisa ser escravo do desejo. E eu acho que a gente vive atualmente numa ditadura do prazer, em que a gente precisa ter Acho muito também. prazer, muitos orgasmos. Dopamina. E eu sou muito tudo. crítica a isso, e eu acho que isso tem mais a ver com uma certa coisa do amor líquido, Tá. do que com a não monogamia propriamente dita. Também acho, até porque você pode ser extremamente escravo do desejo e monogâmico. Exato, exato. E aí a minha questão, você falou da dieta. Eu quero algo maior, eu quero emagrecer, então eu não vou comer esse sanduíche porque é um prazer imediato que não vai me levar onde eu quero ir. E aí você fala, não, eu quero estar com 90 anos com essa pessoa. Só que aí tem uma suposição implícita que atender o desejo no presente significa reduzir a chance de estar com 90 anos com essa pessoa. E é isso que eu discordo, eu acho que não necessariamente. Eu acho que a estabilidade pode ser atingida tanto numa relação monogâmica quanto não monogâmica. Existir desejo e dar ouvidos ao desejo não implica em mais chance de romper a relação. Às vezes, inclusive, é o contrário. Porque você não fica abrindo mão de desejo, e aí acumulando ressentimento. Um ressentimento que você nem elabora direito. Mas você vai ficando irritado com o outro, irritado. Isso é verdade. E aí aquilo que você falou, casais casados há 40 anos, que aí deixa a toalha no lugar errado, vou te matar, mas Briguei é só a com toalha. você porque eu queria ter pego aquele cara que trabalhou Exato. comigo, É mas eu não só a posso. toalha ou Não, são não é a anos de toalha. coisas que você Perfeito. abriu mão em nome do amor e aí. Aí, enfim. puxando outro gancho, que é sobre isso que você falou e o que você falou de ter muito ciúme. Aham. Concordo plenamente com esse final do que você falou. E quando você falou que você era muito ciumenta e tal. É muito curioso, porque sim, eu sou extremamente monogâmica, mas eu sou, assim, negativo sem ciumenta. A gente já Eu conversou até- sobre isso, eu fiquei chocada. Não, né? até pra, tipo, não ser enviesada. Eu sou a fodona, não ciumenta. Eu perguntei pro meu noivo, eu falei, amor, pode ser sincero, eu vou falar dessa ligação. Eu tô no telefone com ele. Eu sou ciumenta? Aí ele falou, não, nem um pouco. Você pode ser um pouco carente, mas ciumenta não. Não, Aí eu falei, tá, eu lembro boa. que você falou assim pra mim, no dia que a gente se Aham. conheceu lá em São Paulo, você falou assim, não, olha só, amiga, presta atenção, se ele quer ficar na night e você quer ir embora, deixa ele na Pronto. night. Exato. Homem gosta de mulher confiante, eu lembro que você Exato, falou, isso ficou exato. muito na minha cabeça. É muito isso, assim, sempre... É porque agora, né, a gente tá com 30 anos, nem tem tanta night. Mas eu namoro há quase 8 anos. E a gente, assim, na época de festa, a gente se conheceu morando fora e tal. Gente, eu não gosto de festa. Ele gosta de festa. Ele é inimigo do fim, eu não sou. A gente ia pra festa, eu queria dormir. Ele queria ficar. Eu não vou ficar fazendo você ir embora, porque é isso. Aí ele vai ficar... Isso soma, igual isso da toalha. Você fica irritado com a pessoa. Então, assim, eu acredito muito, né, no casamento, etc. Mas a coisa que eu acredito ainda mais, de repente, é na individualidade. Perfeito. Então, assim, eu sou uma pessoa zero ciumenta. Eu ia dormir, ia embora, ele ficava na festa, não tenho problema nenhum com isso. Acho que você já falou na caixinha sobre curtir foto, não sei o quê. Gente, isso é uma coisa que eu não consigo nem opinar, porque é uma coisa que eu nem... Não é nenhuma... Tipo assim... Eu nem olhar, tipo, quê? que vocês Entende? estão monitorando os likes aí? Tipo assim, eu me incomodaria negativo zero, juro. Pode ser Eu uma tô, pessoa Pedro, eu me conhecida. incomodo, você sabe, Pode né? ser uma foto de uma conhecida e uma bunda. Assim, eu não Jura sei por dizer. Deus? Juro por Deus. Mas aí entrou na inbox dele, tem uma DM com essa menina da bunda. Aí sim, é isso. Eu acho que existe duas razões entre ciúmes com motivo Aham. e ciúmes sem motivo, né? Eu acho que a pessoa ciumenta é a pessoa meio... É como uma pessoa ansiosa. Sim. Você cria cenários na sua cabeça. Mas claro que... Quando existe uma razão, existe uma razão. Ninguém é de ferro. Mas assim, dado o meu relacionamento hoje, que eu nunca tive nenhuma razão pra desconfiar, eu confio completamente. E, na verdade, em qualquer relação que eu entre, não só amorosa, mas é que é isso, eu sou uma pessoa... Eu confio muito. Eu confio. E é isso, eu acho que, tipo, amor é isso. Você confiar meio que cegamente, assim, porque eu vou ficar criando... Gente, viver nesse estado de hipervigília não é de Horroroso. Deus, não. Eu sei porque eu vivo. Tenebroso. Mana, para com isso. E outra,
Você pode fazer o que for. Você pode botar chip no celular. Concordo. Você pode fazer o que for. Isso aí E, tipo de assim, acordo. não vai... Não vai trair no dentista, na Exato. sala de espera. Isso aí. Essa Então, ilusão assim, de que a gente consegue Não controlar. consegue, tem mas como aí é que tá, eu sou controlar. extremamente controladora. Eu já tratei isso na terapia, de tipo assim, achar que o fato de eu não falar certas palavras, bater na madeira, apagar a luz do quarto 82 vezes, vai salvar a vida da minha família. Sim, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, como adivinhou? Mas eu acho que essa falsa ideia de controle, todo mundo tem um pouquinho. Eu acho que, em certo grau, Sim. é uma coisa que alguns têm muito, outros têm muito pouco, como você. É. Mas é só por isso que a gente sente ciúme? Será? Por essa... Eu acho que o ciúme, querendo ou não, é isso. É o medo De perder. de perder. E isso, de fato, é uma coisa muito natural do ser humano, né? O medo de perder. A gente tem medo de perder os nossos pais, da Aham. morte. Aham. Isso é muito natural. Só que é isso. É que eu não me sinto em risco. É como se, tipo, eu tenho medo de um leão. Tenho. Só que eu não tô nem tem um um pouco leão ansiosa. aqui. Não tem um leão aqui. Eu Uhum. nem penso nisso. Tá muito tranquilo. E outra, quando eu falo isso, tem gente que pode até achar, então não gosto o suficiente. Porque as pessoas romantizam o ciúme. Sim. E, tipo assim, a minha opinião, pode ser polêmica, eu acho, tipo, o ciúme... Desculpa. Pavoroso. O ciúme é causa de, Pisa tipo assim, mais, pisa mais. feminicídio. Com Você certeza, entende? O corretíssimo. ciúme é um sentimento horroroso. Pra mim, não é pra ser romantizado. Não é sinal de amor. É aquela coisa, pensa. Ó, vou falar pra você. Você tá aí no seu quarto com seu namorado, só vocês dois, não tem risco nenhum. Juras de amor, você é a pessoa que eu Aham. mais amo, etc. Aí quando você sai desse quarto, vamos dizer casamento às cegas, tá? Aham, Naquele pódio, tá tudo aham, ótimo. Aí aham. depois, quando vai pra vida real, todo aquele sentimento é frágil, assim? Por um celular, um like. O meu não é. O meu é muito forte, sabe? Então eu acho que é isso, gente. Tipo Hoje eu assim, vim aqui pra ganhar conselhos. Tá, tudo bom? Elas vão assumir aqui o meu Apanhar. lugar, eu tô indo embora, brincadeira. Não, mas é perfeito. Eu acho. E o engraçado é que assim, eu sou tão escrava do ciúme que quando meu namorado não sente ciúme, isso eu não tô falando do Pedro exclusivamente, mas de todos os namorados que eu tive. Quando ele não sente ciúme, eu falo, Você acha ruim? parou de me amar? O que é Nossa, isso? eu sou o oposto. Quando fala qualquer coisinha, tipo assim, um comentáriozinho, sei lá, tô com minhas amigas, não sei o quê, sabe? Tipo, dá uma Aham. alfinete. Gente, me sobe um ranço. Um ranço. O oposto. Mentira. Tipo, eu me sinto não amada. Eu me sinto, tipo assim, você não confia em mim. A gente tá Sabe? aqui com Freud e Jung hoje. A gente veio com essa galera aqui, pouca coisa. Mas assim, o ciúme existe um pouco de naturalidade no ciúme? É natural sentir ciúme? Outra pergunta que eu acho muito difícil de responder, porque como que a gente vai Que veio descobrir, primeiro, o ovo ou a galinha? Exato, Tá. exatamente. O que eu acho é, o medo de perder é algo muito visceral que a Sim. gente tem desde cedo. E eu acho que tem algo de cultural em a gente viver esse medo de perder como ciúmes nas relações românticas e supor que olhar para uma mulher bonita, por exemplo, Aham. é algo que nos ameaça. A gente supor que isso é algo que nos coloca em risco de perder é algo muito da cultura. Tá. Mas o ciúmes é milenar, enfim, não tem como dizer. Eu não concordaria que o ciúme é do mal. Eu acho que algumas manifestações dele podem ser Aham. muito violentas, mortíferas, né? Literalmente. Sim, sim. Mas eu acho que o ciúme é um afeto. Se é um afeto, é algo que chega no nosso corpo, que toma conta da gente. E aí a gente tem a possibilidade de escolher o que a gente quer fazer com isso. Sim, isso, eu acho que aí é que tá o grande diferencial. Eu nunca vou ser agressiva. Vou sim, mentira. Acabei de mentir. Mentira, cara dura. Eu vou sim. Mas assim, é óbvio que eu tô falando de uma agressividade do tipo, pá! Um gritinho. É isso, eu não tô falando de uma agressividade. E tipo assim, o meu namorado, que já entende que não dá pra gritar com uma mulher, porque é diferente uma mulher gritar com um homem gritar com uma mulher, ele já tem outro jeito de manifestar ciúme. Ele vai ficar assim. Fecha a cara. Sim. E não fala. E não fala. É um clássico. E aí eu pergunto, Homem você de cara está fechada. com ciúmes? Claro que não. Eu só acho que você não deveria ter falado com ele. Parabéns, isso é ciúmes. Bem-vindo à definição de ciúmes, entendeu? Mas homem não admite. Homens e mulheres tratam ciúme de uma forma completamente diferente. Eu tenho essa impressão, assim, não é zero comprovado, mas assim... Eu acho que pode existir ciúme até na não monogamia. Ah, com certeza. Eu acho que mais. É isso. Será? Eu acho. Porque é sei. isso, de fato, eu acho que existe o ciúme
como eu falei, sem razão e com razão. Então, Tá. como eu disse, no meu caso, eu não tenho ciúme, vamos supor, saí e ele ficou na festa. Mas vamos supor que eu voltei porque eu perdi meu sapato na festa e ele estiver conversando com uma garota ali no bar por 10 minutos. Não vai. Aí, minha irmã, não tem... Eu gostei muito do 10 Existe- minutos, o meu 10 segundos. Mas vamos lá. Existe, sei lá, pode ser uma coisa de trabalho ali no Pode. primeiro momento, 10 minutos já tá demais. Talvez 5, vai. É. Aí, realmente, surto. Surto. Né? Vou ter muito ciúme. E é isso que eu acho que na relação não monogâmica, você tá sempre nessas situações. Por isso que eu digo, tipo, pô, não tenho ciúme, tô toda maravilhosa. Mas, gente, vai tá beijando alguém, não tenho condição. Aí eu tenho ciúme. Mas você topou. É isso, então essa que é a diferença. O ciúme vem de Mas aí- uma tristeza por outro estar descumprindo um combinado? Ou o ciúme vem por uma tristeza de eu não estar sendo a preferida dele? Porque eu acho que, no fundo, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu vou agora acabar com os não monogâmicos, tá? Já peço desculpas antecipadamente. O não monogâmico, ele quer abrir o relacionamento, mas ele quer que o outro não escolha ninguém. Ele quer que o outro não fique com ninguém. Que o outro não opte por ficar por ninguém, porque essa, sim, é a maior forma de amor. O outro tem nas mãos o aval pra ficar com outras pessoas e mesmo assim não fica. Ou seja, ele é mais... O amor dele é mais verdadeiro e nobre do que aquele que tá num relacionamento monogâmico. Porque ele não Pode só pelo contrato. Tô maluca? Mas essa é a lógica monogâmica por excelência. Eu acho que é verdade que tem Tá. pessoas que estão em relacionamentos abertos e o que elas mais querem é isso. Eu só quero mais motivos pra ser convencida de que eu estou no pedestal máximo, no topo da pirâmide, que ninguém me toca, que o resto do mundo é uma ralé. Enfim, essa é a lógica monogâmica por Sim. excelência, que pode se reproduzir, sim, em relacionamentos abertos. Tá. Às vezes, o artifício de poder ficar com outras pessoas é só mais um jeito de eu ter mais um argumento pra me sentir melhor que os outros. Isso. Mas e como é que é o ciúme se manifestando sem ser nessa lógica numa relação não monogâmica? Então, essa sua lógica é interessante, né? De, tipo, eu não sinto ciúmes porque eu não preciso entrar em contato com o tipo de situação que Exato. me despertaria o ciúme. Então, na não monogamia deve ter mais ciúme porque se entra mais em contato. Só que o que tem de diferente é que, às vezes, quando a gente se acostuma com certas coisas que a gente entra em contato, elas perdem o peso que teriam dentro de uma relação monogâmica. Então, um beijinho ali de 2 minutos, que numa relação monogâmica significa, oh meu Deus, é o fim do meu relacionamento, ele não me ama, Sim. ele não me respeita, ele me odeia. Sim. Numa relação não monogâmica, a pessoa achou a menina bonita, deu um beijinho ali. O que mudou na minha vida? Não mudou nada, sabe? Então, é possível ir diminuindo a carga desses acontecimentos. E aí, assim, os ciúmes, ele se reposiciona. A ideia na relação não monogâmica é lidar com o ciúme de uma outra forma. Se na monogamia a gente fala assim, tem esse estímulo que me causa ciúme, vamos tirar ele de vista, e aí assim a gente não sente ciúme. Na não monogamia, não é que a gente nunca possa tirar de vista. Às vezes a gente pode combinar, putz, tal situação tá me deixando mal. Podemos combinar que a gente vai... Pode acontecer isso na não monogamia. Mas a ideia é tentar entender o que nessa situação tá produzindo ciúmes e aí cuidar junto dessa insegurança, do que mobilizou, do que você tem medo, o que tá te ameaçando. E aí, cuidando junto desse sofrimento, a presença dessa situação que gera o ciúme se torna menos incômoda e aí o ciúme se torna muito mais manejável. Tolerável. Então, é uma outra forma de lidar com o ciúme. Entendi. Mas isso pode acontecer na relação monogâmica também. Pode. E que, inclusive, foi uma das coisas que, na minha preparação pro podcast, tentando entender um pouco o universo não monogâmico, a única coisa que eu achei muito legal e que, de novo, eu tento aplicar no meu relacionamento, então dá no monogâmico, é que, de fato, existe quase que como o relacionamento não monogâmico fosse mais sincero. Né? A gente é obrigado a Exato. falar de muitas coisas do nosso sentimento. Exato. Sim. Então, isso realmente é muito legal. Mas, de novo, acho que se aplica pra monogamia também. Você pode ter um ciúme ali de conversando com a menina no bar, conversando, beijando, Vamos nem conversar? pensar, O que obviamente. você pensou? Não. É. E a gente vai conversar Sim, abertamente total. sobre isso. Total. Exato. Isso que eu acho interessante da não monogamia produzir nos relacionamentos monogâmicos, assim. Porque tem muitas coisas que os não monogâmicos vão propondo de como se relacionar, como lidar com certas coisas, que pessoas que têm relacionamento monogâmicos podem usar também pra se relacionar de uma outra forma. Porque acho que a monogamia tem um sistema, tal, que tem certos vícios, certas coisas muito tradicionais que a gente não questiona. Aí, a partir do momento que existe outras possibilidades, a gente usa pra arejar e pensar, nossa, o que disso faz sentido pra mim? Sim, Acho é que que nem surgiu um novo aplicativo de
um novo aplicativo de carro de aplicativo que vai melhorar a qualidade do serviço do Uber. Exato. É isso. Teve uma entrevista um dia da Débora Seco, polêmica. Ah, é. É. Lembro bem. Mas que eu achei, não sei se é, porque ela fala muitas coisas polêmicas. É. Mas teve uma coisa que eu achei muito interessante, que é sobre isso, assim. Ela falou, eu não sei se o relacionamento era aberto, fechado dela. Acho que Mas era numa fase que tava fechado, aparentemente. Aham. Porque ela falou assim, não, relacionamento fechado e tal, mas eu tenho um combinado com ele que se ele sentir uma vontade, alguma coisa, pô, ao invés de fazer isso, me fala. Vamos pra Maldivas. E assim, escutar isso é muito... com a chance de... Mas eu entendi o que ela quer exatamente, tipo assim... Ele não vai... O desejo pode acontecer, né? Nós três aqui, Sim. nós duas super monogâmicas, Sim. falamos que... Concordamos que acho que isso pode acontecer na vida, enfim. E que Mas- não ameaça o amor. É, Não. mas você executar, fazer, quebrar o acordo, isso você tem total controle. É. Então era como se ela estivesse dizendo, pô, isso aqui tá acontecendo porque você teve essa vontade, por quê? Será que porque a gente tá distante? Será que porque o relacionamento não tá legal? E ao invés de, enfim, Performar abrir nesse- ou performar, É. vamos tentar consertar aqui, vamos tentar trazer de volta, que aí, de novo, querendo ou não, volta pra o que eu falei, que eu acho que a coisa principal é esse cultivo. O relacionamento, eu acho que as pessoas acham que ele simplesmente, naturalmente, vai ser maravilhoso. Também o relacionamento monogâmico. Subiu Mas- os créditos, acabou o filme, feliz para sempre. Exatamente. Mas não vai ser naturalmente. Ele naturalmente vai morrer, se você estiver achando que é naturalmente. Exatamente. Então, de fato, é preciso estar ali sempre. E assim, como? Não sei, tô descobrindo também. Mas é isso, eu acho que nas pequenas coisas mesmo, né? Aham. Tipo assim, eu brinco, eu falo com meu noivo, amo. Sempre eu falo, ai, ó, nossa meta é, sempre que a gente jantar fora, quando a gente estiver num date, as pessoas têm que achar que é, tipo, o primeiro date. Essa é a nossa relação. As pessoas olhar de fora e não ficar Não cada ficar um os no dois no celular. celular. Exato. É pra dar a impressão que é primeiro date pra sempre, combinado? E é isso, aí a gente tenta ter essa dinâmica, Eu acho que tá sabe? funcionando, porque 8 Tá, anos mas não é claro pouco que chão, não. tiveram fases já. Claro. A gente namorou à distância, É. teve momentos que a gente tava mais distante mesmo, próximos, porque isso acontece muito. De a vida meio que acontece. Mas, de novo, assim, eu acho que a coisa principal, na verdade, no meu relacionamento, nem é essa coisa do, ai, vamos tentar ser romântico todo dia. Mas sim respeitar a individualidade. E, de fato, não ter muito essa coisa do ciúme, do controle. É isso, eu acho que, gente, não dá pra você fazer o que você não quer por muito tempo. É. Né? Tipo assim, É insustentável. enche o saco. Total. E pessoas são diferentes. Por mais que eu não ache que dá pra você ser muito diferente da pessoa que você se relaciona, você eu tem que também ter não acho. minimamente gostos iguais. Compatibilidade mínima. Mas, exato. Se for uma relação hétero, sempre, tipo assim, cara, gente, meu relacionamento é ótimo, mas uma coisa clichê, a gente não consegue ver filme junto. Uma coisa normal, a gente não consegue, porque eu não tenho interesse nos filmes dele. E ele não tem no meu. Ah. Aí fica um no fonezinho vendo no computador Mentira. e um na TV. Aham. E maravilhoso. Ele vê o quê? Super-herói? É, ele vê, tipo, ação, essas coisas. Essas bem, coisas de tipo. menino. Essas coisas de menino. A gente é bem estereótipo. E eu sou, Entendi. tipo, Emily in Paris. Tá. Ele não vai ver Emily in Paris Um comigo. suspense. Fala comigo depois, eu te dou umas dicas. Não, exato. É. Preciso de uns filminhos. Mas, assim, um exemplo Funciona bobo também, que eu acho que é é. isso. Assim, a gente tem que ter a nossa individualidade, ter os nossos gostos, É. sair com amigos, ter as nossas coisas. Ter um pavor daquele casal que, tipo assim, vira uma coisa só. A amiga horrível. te conta uma coisa, aí você conta tudo pro namorado. É. Tipo assim. Não, e dá. você não pode ter o seu momento. Exato. Você tem que estar, ou você tem um compromisso, e aí por isso você não pode sair com seu namorado, ou você tá com seu namorado. Não é? Exato. Então, assim, cara, Exato. não, tô afim de ficar em casa, abrir o meu vinho, assistir a minha série, falar com Perfeito. ninguém, com nenhuma pessoa. E é isso. E eu acho Exato. que isso é muito legal. Agora, uma coisa que me causa dúvida, curiosidade sobre as relações não monogâmicas é justamente essa questão prática do schedule. Então, vamos lá. A pessoa tá num date. Vamos lá, você namora. Maria namora José. Uhum. E Maria tá num dia péssimo, cara. Maria levou bronca do chefe. Pô, ela caiu, o pombo fez cocô aqui no ombro dela. Tá horroroso o dia dela, tá horrível. Ela perdeu dinheiro, caiu no golpe do Pix, sei lá. E aí o José tem um date, o relacionamento é aberto, e o José tem um date com a Bárbara lá. Naquele dia que a Maria, pô, ela tá mal, ela tá devastada.
se eles dois assumiram um compromisso, o José vai priorizar essa individualidade dele, ou vai e que está dentro do combinado, porque eles têm um relacionamento aberto, não é como se eles fossem monogâmicos e ele estivesse descumprindo o combinado, ou ele vai priorizar esse relacionamento dele que ele nutre com carinho, ele ama a Maria. Como dosar isso? Como lidar com isso? Conciliar é a palavra. Acho que tem muitas respostas possíveis e ajuda a gente pensar numa noção muito importante para a não monogamia, que é a ideia de uma responsabilidade afetiva expandida. Tá. Na monogamia, a gente pensa uma responsabilidade afetiva muito concentrada nos nossos você fala parceiros. muito isso, Eu falo. É quase privatizado mesmo. A pessoa que a gente ama merece toda a nossa atenção, nosso cuidado, nossa escuta, nosso acolhimento. E as outras pessoas do mundo são os outros que, se der pra respeitar, a gente respeita. Se não der, a gente não respeita. Não tá na nossa órbita. Então, vamos pensar. A gente precisa considerar nessa situação os sentimentos das 3 pessoas. Maria, Bárbara. Não sei porquê. De Maria, Maria, de José tão José, tradicional, de mas veio uma Bárbara. Será que Maria precisa muito ficar com José e Maria percebe que naquele dia seria muito importante pra ela mesmo, assim, poder contar com o apoio dele, ou ela consegue segurar a barra sozinha? Se ela perceber que seria muito importante mesmo, ela pode ligar pra José e falar: José, como que é isso pra você? Será que seria tudo bem pra Bárbara vocês deixarem pra amanhã e você vir me ver hoje? Vamos consultar a Bárbara pra ver se tudo bem pra ela, ou se ela reorganizou toda a semana dela pensando nesse date também? Então, eu pensaria em algo assim, como considerar um pouco a vontade de todos. Não vai ter uma saída ideal. Não, Mas assim, esse tipo de impasse também pode acontecer na monogamia, né? Eu tinha um jantar do trabalho super importante e minha namorada ficou mal. Eu cancelo o jantar do trabalho que é super importante pra cuidar dela, ou eu... Então, assim, acho que esse tipo de impasse pode acontecer e não tem uma resposta certa. A gente tenta fazer o possível pra respeitar o máximo das pessoas envolvidas, né? Eu acho que é por isso que a relação não monogâmica pode... Claro que cada caso é um caso. Mas eu acho que é por isso que, em muitas vezes, pode gerar mais ciúme, né? Porque eu acho que o ser humano tem isso de querer ser priorizado, único, ser único, ser o mais importante, ter a atenção ali. Até às vezes a gente vê em relações de amizade, né? Um grupinho de 3 é sempre problema. Exatamente. Entendeu? Porque aí uma fica sobrando ali. Então eu acho que é um pouco natural do ser humano querer ter aquela importância, aquele lugar ali. Mas... Eu acho que é muito comum, mas eu não sei se eu diria que é natural. Eu acho que a gente aprendeu que o principal critério pra gente descobrir que a gente tem valor é o critério da exclusividade. Pra gente atestar que a gente vale, a gente precisa saber que a gente é melhor que os outros e que o outro escolheu estar só com a gente. Por isso que eu acho que a monogamia é tão hegemônica. A gente vive num mundo em que é muito fácil a gente se sentir sozinho, fragilizado, substituível, insignificante. E aí, acaba que o relacionamento romântico cumpre uma função de preencher tudo isso, de responder a tudo isso. É um lugar onde você pertence, onde você tem expectativa de continuidade, onde você é vista como especial, importante, acima dos outros. Às vezes é o único contexto de toda a sua vida que você é vencedor de alguma competição. Sim. E aí é muita carga também para uma relação só. Suprir toda essa fragilidade subjetiva que o nosso mundo nos joga. Perfeito, mas por isso que eu acho que a individualidade na relação monogâmica já resolve supre isso, né? Realmente, eu vejo hoje, principalmente, assim, mulheres mais velhas. Acho que a nossa geração, né? Estamos aí num movimento girl power, mais ter uma vida. Mas muitas mulheres mais velhas, de fato, a vida é o casamento, é o homem. Né? Não tem uma carreira, um trabalho, tudo. Tem rede de amigos, não tem amigos. Isso é muito comum. E mal sabe ela que ela tá vivendo a não monogamia também. Exato. Ela não sabe. Mas tá rolando. Exato. Aposto que cada um de vocês conhece umas 5, 10, no mínimo, mães de amigas, enfim, conhecidas. Exato. E eu acho que isso é o problema. A receita para uma não monogamia não consensual. Exato. Mas o nome disso é monogamia, né? Porque a traição tá inclusa há milênios, a do homem, pelo menos. Vamos falar então de traição. A pergunta de $1 zilhão. O que é traição? Acho que é uma quebra de um combinado. Qualquer tipo de traição. Tá, mas e se não tem um combinado explícito sobre aquilo? Por exemplo, você começa a namorar, você nunca sentou pra conversar com aquela pessoa que você não gosta que ele dê like em foto da menina de trabalho. E aí um dia ele vai lá e dá. Isso é traição? Então,
Eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque essa Não é o essa caso. é a definição mais tradicional. A traição é a quebra de um combinado. Mas também não é qualquer combinado. A gente poderia combinar, amor, hoje eu não vou beber na festa, tá? E aí você volta e fala, acabei bebendo. Foi mal. Quebrei um combinado? Quebrei. Mas é um combinado simples. Tem alguns combinados que assumem um lugar central e estrutural na Perfeito. relação, que esses, se forem descumpridos, significa que é uma quebra do amor, uma quebra da confiança, do vínculo, do respeito, etc. Aí fica a questão. Será que a traição é só a quebra do combinado? Então tudo precisa estar detalhado no É contrato? quase impossível você detalhar tudo. E é muito perigoso também, É. se a gente for determinar. Pode dar like, mas não se for foto de biquíni. Então, eu acho que o que cada um considera traição é o rompimento de uma expectativa do que você achava que o outro deveria ser nessa Mesmo relação. que o outro nem Exato. saiba da sua A expectativa. expectativa Eu não tô é coisa dizendo que- sua. Exato, é coisa sua. Mas eu acho que o que cada um acaba Sente, denominando é. como traição e se sentindo traído tem a ver com uma expectativa própria que se criou. Tá, Por isso, é importante alinhar um pouco essas expectativas. tá. Mas eu não acredito muito que contratualmente a gente consegue avançar nesse... Eu digo isso do combinado porque, pra mim, você tá namorando com a pessoa, você não vai se... Numa relação monogâmica, você não vai se envolver com outra. Então, por isso que, pra mim, foto não é... Essas coisas bestas não é. Mais uma mensagenzinha. Sim, porque você tá conversando, você tá, tipo assim... Se você tá tendo uma relação com a pessoa, com a outra pessoa... Mesmo que... Ai, não sei. Mas um O like... limite não é claro, né? like- Não é tão claro. Um like pra mim é uma relação. O like pra Não, mim... mas as pessoas podem nem conversar, sabe? Mas o like pra mim é a demonstração pra aquela pessoa que postou a foto que ele achou você bonita, que ele achou você atraente. É como passar na rua hoje, nessa era digital que vivemos, é como passar na rua e dizer: que linda. Nossa, você tá linda hoje. Você gostaria que seu namorado falasse Você isso pra acha alguém? que qualquer homem que curte sua foto tá falando isso? Assim. Feia, eles não estão me chamando. Não, mas tipo, num Mas lugar às vezes é uma respeitoso. simpatia. Não, Tipo, vamos ai, que lá. legal que você foi na praia. Vamos lá, vamos lá. A Exato. gente tá falando de uma foto apelativa para esse lugar. Então, assim, Então uma só vale foto minha... de biscoito, muito biscoiteira. uma Mas foto se minha for- com meu diploma de formatura. Legenda, me formei. Um menino que tem uma namorada Sim. curtiu, eu vou achar ele, pô, Sim. obrigada, querido, valeu. Ele passar na rua e falar: Vicky, parabéns, você se formou, pô, bacana. Tudo certo. Porém, o cara tem uma namorada, eu tô solteira, eu posto uma foto com os meus peitos na cara do iPhone. Gatésimo, bocão, sensualizando. Um cara que namora uma menina que é toda quietinha, toda não sei o que, toda conservadorinha, vai dar um like. Pô, eu olho e falo assim, cara, ele expôs essa menina. Pô, ele Entendi. expôs, ele fez uma... Mas e se ele for um conhecido seu? Estudou com você na escola ali, na sexta série? Mas por que esse like? Esse like eu não vejo era essa pro menino da maldade, sexta... necessariamente, eu acho. É, porque eu acho que Não sei. existem fotos... No like, que elas estamos falando especificamente É. disso, né? Eu acho que Sei. existem fotos que estão ali especificamente pra entenderem, pra mapearem o terreno. Quem aqui me acha gata, dá like nessa foto. E aí, Eu todo mundo- discordo disso. Existem fotos. Olha aí, Vicky hiper feminista, cadê? Um monte de influenciadora, tipo assim... Não vou citar nomes, que eu ia falar alguém bem maravilhosa e Aham, respeitável, aham. botando uma foto de lingerie. Ué, e ela eu é posso- casada. Tudo bem, eu posso E aí botar um homem amanhã. não curtir tá falando que quer ela? Não tá falando que não quer. Cara, eu não sei se eu concordo. Então, o que eu acho se é que ela não tá dá pra saber pedindo o que- esse o que- biscoito? Ela não tá pedindo, ela tá testando. Ela tá testando é isso, uma o mulher território. casada. Mas não tem problema Tá testar o fazendo uma publi de território. lingerie. Eu quero estar sempre linda. Não tem problema querer ser desejada, mas tem Não. problema desejar. Tem. Não, desejar não. Performar o desejo tem. Mostrar que deseja. Mostrar que deseja. Deixar os outros saberem. Outros inclui-se o seu parceiro e outros que vão olhar pro seu parceiro como, putz, a mulher dele me deseja, saberem. Você pode achar bonito, pode desejar, mas o curtida é ele querer que você saiba que ele tá pensando isso. Exatamente o que a Gi falou. A curtida é uma forma de mostrar pra aquela pessoa que postou a foto, ó, eu vi, eu quero que você saiba que eu te acho bonita. Porque senão, eu pego a foto do Cauã Raymond. Cauã Raymond não é um bom exemplo, porque ele entrou naquela questão de figura pública, que é fantasia. Mas assim, eu pego a foto do menino que estudou comigo, encaminho pra uma amiga minha e falo assim, fulano, olha como o Zezinho tá gatinho. Nossa, ele tá um lindo. O Zezinho não ficou sabendo. Cara, mas eu não acho, porque eu acho que cada pessoa dá o peso
pras coisas de formas diferentes. Por exemplo, isso da curtida. Tô falando assim, genuinamente. Tô agora começando minha empreitada de ser blogueira. Me sigam. Mas eu não olho quem curte minhas fotos, por exemplo. É algo irrelevante pra mim. Eu olho o número. Eu quero o número. Aham. Eu não tô vendo o Zequinha que curtiu minha foto. Entende? Qual o seu Então- signo, hein? Escorpião. Tem sentido isso, é igual a minha mãe. Mas você é muito desapegada, mas o escorpião é desapegado. Escorpião com ascendente de Capricórnio. Desapegadérrima, lua. Lua Gêmeos. Loucura. Loucura, loucura, loucura. Loucura pura. Mas entendeu? Tipo assim, eu não Entendi. tô pegando os nomes das pessoas. Então, de fato, eu acredito na inocência de homens que, tipo, podem não tá dando essa importância também. Foi ali e curtiu, entendeu? Vocês acreditam, pessoal da produção? Não, Vicky. Sério? Eu acho que o like não me incomoda. A conversa me incomoda. Não, a conversa é loucura. É. Não, A tem conversa. um ponto também. O like por si só não incomoda, mas se eu já expressei que o like me incomoda... Ah, é. Pô, aí Porque não. aí entra. Exatamente, isso é a quebra de combinado clara. Se eu virar pra ele e falar assim, eu não gosto quando você come abacaxi, porque fica com bafo de abacaxi. Ele vai comer abacaxi, eu falo, meu filho. Mas eu amo abacaxi, beleza, escova o dente. Então, assim, é uma quebra de um combinado que aí eu acho que tem menos a ver com a performance desejo / romântica e mais a ver com, mano, acabei de falar Sim. pra você. Mas é isso, é que eu acho que esse tipo de coisa, assim... Ai, gente, eu não sei explicar. Eu não... Gente, só relaxa. Conversa de WhatsApp, né? Claro, eu ficaria puta se tivesse conversas. Mas assim, conversa de WhatsApp. Like, não fica olhando o que tá acontecendo. Não, tipo, eu também você não- olha o celular do seu Nunca namorado. na minha vida. Nunca, nem se botarem arma na minha cabeça. É. Agora, eu não gosto de pegar o que acontece? Eu acho que a relação ela tem que ser boa o suficiente pra você não precisar olhar o celular do seu namorado, mas pra quando você vai pegar o celular do seu namorado pra pedir um Uber, Tá tranquilaço. você não ter medo É. de ele não ter medo de você ver alguma coisa e você não ter medo de uma mensagem chegar. Concordo. Quem é assim, em pânico, tem que... Exatamente. Mas olha que curioso. O meu noivo, ele tem minha senha, eu tenho a dele. É, só eu que a também. dele é de 6 dígitos. E, tipo, gente, eu não consigo decorar. Eu também Meu não. cérebro tira. Eu não sei. Eu tenho que pedir pra ele toda hora. Ele fala, velho, eu já te É. falei 50 vezes esse número. Eu não. Exato. Meu cérebro, tipo, cancela, bloqueia. É, cara, até porque eu acho que assim, o cara pode ser o cara mais fiel do mundo. Se uma namorada ciumenta pega o celular do cara mais fiel do mundo, e eu tô falando aqui fidelidade de uma maneira geral que a gente conhece, né? Não troca mensagem, não dá em cima, nananã. Ela vai achar alguma coisa que vai incomodar ela. Falando pro amigo, nossa, olha Fulana que tá gata. mal gostosa. É. Inclusive, Mas, eu tipo- recebo muita mensagem. E aí agora vocês vão morrer de orgulho de mim, porque eu recebo muita mensagem de meninas falando assim: peguei uma conversa do meu namorado no grupo de amigos falando que a menina do trabalho dele tá uma gostosa. Eu falo, e você não faz isso com as suas amigas? Isso, pra mim, isso tá completamente dentro do combinado. Isso, pra mim, tá dentro da performance, se é que a gente pode chamar assim, de desejo aceitável, né? Isso pra mim não é traição. Isso pra mim não é nem isso pra mim é normal. Ah, mas eu vi. É chato ver, claro que é chato. Aí toda vez que a menina aparecer, você vai pensar, putz, meu namorado achou ela uma gostosa. Chato, beleza, mas gente, de situações chatas a vida está lotada. Total. Aprenda a lidar. Eu acho que aí é outro departamento, porque o cara não te expôs. Mas aí também entra um outro negócio, né? Se o cara tá num grupo de amigos, numa roda, e só fica falando de outras mulheres, ele tá te expondo pra aqueles amigos dele que saem com você toda hora. Então tudo vem do bom senso. O problema de confiar no bom senso de homem é que não há, né? Essa é a maior questão, assim, pra mim. Mas a gente tenta. Até porque Gente, eu que tô saindo preocupada desse podcast. Porque eu tô pensando, tipo assim, a Gabi vai ligar pro tô noivo, eu tô tipo Olha assim, só, esquece tudo que eu falei até Abre o hoje. histórico dos seus likes. Cancela esses 8 anos. o que você tá curtindo no cancela Instagram? Eu vou ter tudo que eu começar a falei. olhar agora. Não, e a minha ideia é sair daqui mais relaxada. Tipo assim, é normal que, pelo menos pra mim, no início do relacionamento tem um pouco mais de... Ai, não sei como é que ele se comporta em tal cenário, então fico mais alerta. Hoje eu já vou fazer 1 ano de namoro, eu já tô tranquilaça, obviamente. Cheguei, vi ele conversando com uma menina, cabeças vão rolar. Mas se não tem uma coisa clara assim, eu vou ficar tranquila. Até porque eu acho que existem traições piores do que outras. O que vocês acham sobre isso? Quais traições são piores pra você? Traição que tem exposição.
Eu acho que as traições que são melhores são aquelas. Melhores, né? Se é que isso existe. São aquelas traições que você fez ali sem expor aquela pessoa ao ridículo. Sem você. Então você fez assim: você ficou com a pessoa dentro de um lugar em que não havia possibilidade da outra pessoa saber. Você apagou todos os registros e rastros e aquela pessoa nunca vai saber. Porque eu acho. Aí agora pode ser uma contradição completamente do que eu falei tudo até agora. Um absurdo você contar pra outra pessoa que traiu. Pá, silêncio no estúdio. Eu acho. Eu acho que você só deve contar se houver chance dela descobrir por outras formas. Porque aí cai de novo na questão da exposição. Se você viajou pro Marrocos, pegou uma menina, você é homem, pegou uma menina que você nunca mais vai ver, ela mora na Austrália. Você nunca mais vai ver, ela não tem redes sociais, vocês nunca mais vão saber. Você deu um beijo nela. Não conte pra sua namorada. Nunca, em nenhuma hipótese. Por quê? Porque você tá fazendo isso de uma forma, de um lugar de egoísmo. Essa vontade de contar é egoísta. É uma vontade de se livrar dessa culpa e dizer, agora eu já contei. Agora eu não devo mais nada. Lida você com isso. E a outra pessoa que não optou por isso, isso não vai mudar em nada na vida dela. Pelo contrário, ela só vai fazer com que ela se sinta mais insegura, mais triste, mais desconfiada. E se você tem plena convicção de que você nunca mais vai fazer aquilo, e você não tem chance de você ver aquela pessoa novamente, e você tá convicto de que você não quer trair ela com outras pessoas, e nem quer terminar o relacionamento, não há proveito nenhum na outra pessoa saber. É polêmico, não sei o que eu É penso polêmico. sobre. Eu acho que as pessoas são muito diferentes. Porque tem gente... Eu entendo completamente essa sua posição. Mas eu acho que tem gente que diria quero exatamente saber de o tudo. contrário. Você não me contar dizendo que é pra me preservar é um egoísmo. Porque você quer que eu continue te tratando da mesma forma. E você não quer lidar com as consequências daquilo que você fez. Então, eu já escutei pessoas falando isso. Tá. Pra mim, trair, tudo bem. Não contar é o que eu não admito. Então, as pessoas são muito diferentes. Ali aonde dói... É muito diferente. O que me chamou a atenção na sua fala é a questão da exposição. E aí eu ia te fazer uma pergunta. Por que um desejo exorbitante de um homem traidor é algo que humilha ou expõe ao ridículo a outra pessoa, a pessoa que ele namora? Por que a pessoa que esse cara namora e traiu é alguém de menos valor a partir do momento que ele traiu? Por que não é ele que tem menos valor? Porque a monogamia construiu dessa forma. A hegemonia monogâmica construiu a sociedade dessa forma. A mulher corna, o homem corno, como é que é aquela frase? Todo castigo pra corno é pouco. Corno, a pessoa que leva chifre, a pessoa que é traída, apesar das pessoas muitas vezes, e acho mesmo que sentem, terem pena dessa pessoa, se compadecerem da dor, veem ela como menor. Num lugar de ela é menos valorizada, ela é menos bonita, ela é menos interessante. Porque Mas que louco esse ideal, né? louco, mas existe. Tá, ele tá aí. Eu não concordo, mas ele existe. Shakira, Gisele. Jennifer Garner, qualquer uma. Tipo, a ideia de que se a Beyoncé. gente for poderosa o suficiente, gostosa, inteligente, interessante, a gente vai ser desejada e amada exclusivamente por toda a nossa vida. E aí, se não Isso. quer dizer que algo falta a nós. E se isso não é validado, se alguém assume um compromisso com você e quebra esse compromisso, é como se ela estivesse invalidando aos olhos dos outros, né? É como se, que eu sei que racionalmente é claro que não é isso. Mas eu acho sim que as pessoas tendem a pensar dessa forma. Putz, fulana... Imagina, tem uma menina que todo relacionamento que ela entra, ela é traída. O que isso diz sobre ela? Ela não consegue satisfazer o seu... Blá, 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 blá. Ou, no mínimo, e isso até acho que pode ter um pouco de verdade, ela não consegue escolher parceiros que estão dispostos a cumprirem com o que ela entende como um combinado legal num relacionamento. Então, ela não consegue se impor a esse ponto. E aí, eu acho que já tem um pouquinho de verdade. Aí, eu acho que já tem um pouquinho de... Caramba, a mulher só consegue escolher gente que não trata ela do jeito que ela merece ou quer ser tratada. Então, eu acho que é uma exposição. Eu acho que é uma exposição nesse lugar. Da hegemonia da monogamia e também nesse lugar de, tipo... Cara, não tô, obviamente, uma pessoa traída uma vez em um relacionamento não entra nesse lugar, né? Mas é só pra explicar mais ou menos como que eu acho que funciona a cabeça das pessoas que veem alguém traindo. Entendi. E aí, por isso que eu acho que existem traições melhores, menos piores do que outras, entendeu? E sobre contar, o que vocês acham? Tem que contar, não tem que contar? Isso que você falou, eu fiquei bugada. Não sei minha opinião sobre. Porque antes eu pensava, quero saber tudo.
Engraçado Mas fez que sentido isso que você falou. eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu tava assistindo uma novela com a minha avó, no quarto dela, lembro até hoje. E aí era uma cena, justamente, que um protagonista sentava pra contar a mulher que tinha traído. Se eu não me engano, era Mulheres Apaixonadas a novela, mas eu não tenho certeza. Se eu não me engano, era Marcelo Antoni. E aí ele sentava pra contar pra mulher que ele tinha traído ela. E aí a minha avó, eu tinha 14 anos, olhou pra mim e falou assim, isso é um absurdo. Ele que morra com essa dor. Vai acabar com a autoestima dessa mulher. E eu olhei e falei assim, você não sabe de nada, porque ele tá sendo verdadeiro, pelo menos o resto de honestidade que existe nele, o fio de ética que existe nele. Ela, que ética? Que moral? Que você já descumpriu. Você já fez a coisa errada. Você pode fazer mais errado ou você pode... Lida você com isso. Esse é o seu castigo. Você não errou? Você não fez uma coisa errada? Lide sozinho. E eu saí batendo o pé do quarto dela. E hoje, 15 anos depois, eu concordo perfeitamente com ela. Beijo, vó. Obrigada por esse ensinamento. Acho que e é uma coisa que vós geralmente não diriam, né? Sei lá, não sei. Então, que os olhos não veem, o coração não sente? Ah, sente. Mas... É isso. Mas sente bem menos. Não, acho que de fato a função do olhar, do se deparar com as coisas, produz efeitos novos, efeitos diferentes. Inclusive, você saber que seu namorado ficou com uma pessoa diferente, você vê diante dos seus olhos. É algo no corpo mesmo que a gente sente. Mas é engraçado isso, né, do preferir não saber, porque tipo, o exercício do romance tem algo de uma performance, de um, sei lá, de um entrar em cena, de um fazer de conta. Ah, tá. Entendi. Porque eu acho também que, assim, eu também tenho um lugar que é o seguinte, se eu soubesse, eu teria que terminar. É que você deu o exemplo do Marrocos. Aqui fica outra pergunta sobre o pior tipo de traição. Que é o que eu tô confusa na minha cabeça, tentando refletir a minha opinião. A Gabi tá calculando rota. Eu tô tipo Nazaré, sabe? Aham. O que você acha pior? Uma traição do Marrocos Aham. ou se apaixonar? Se apaixonar. Pior de mais escroto ou pior de vai doer mais no seu coração? É boa. Eu acho mais escroto o beijo. Porque eu acho que é uma mera... o Você Marrocos. você sucumbiu a um desejo Exato. momentâneo, mas vai doer menos. É mais escroto, mas vai doer menos. Porque eu não... E se você se apaixonou sem nunca Mas nem não ter ficado, apaixonou pela sua secretária, sei lá. Não vai doer menos, necessariamente. Porque é Sério? isso, sucumbiu a um desejinho xoxo, pôs tudo em jogo, o combinado que tem com você por um desejinho. Mas ele tá dizendo que era porque ele tava num dia péssimo, tinha bebido, ele ainda me ama e quer ficar comigo. Se ele se apaixonou por outra pessoa, eu já não tenho mais nada pra fazer ali. Exato. Então, é pior. Vai doer mais. Porque é um término. É. Mas a traição, eu acho que é pior. Tipo, a escolha dele é pior. Sério? Mas é interessante como a monogamia opera nessa lógica do eu ou o outro, né? Só tem espaço pra um. E mesmo que tenha sido um beijinho de 2 segundos, naqueles 2 segundos... Ele escolheu ela. No eu ou o outro, você escolheu o outro. É. Portanto, você não me ama, não me respeita, não me valoriza e eu não importo pra você. Então tudo tá arruinado. Não acho que é necessariamente porque escolheu o outro, que o outro é melhor. Mas sim não, que não. quebrou o Exato, não é que combinado. escolheu o outro. De Escolheu novo, qualquer outra coisa que não eu. Tipo, Exato. você me preteriu. Tipo, você... Você quebrou o combinado. Perfeito. Por um desejo. E quebrar o Se combinado apaixonar significa, tipo... é uma coisa muito mais forte. Agora, uma questão sobre a traição em relacionamentos não monogâmicos. Como ela acontece? Como seria um exemplo? Olha, eu manteria a minha mesma definição de traição. A traição Tá. é o rompimento ou de um combinado ou então de uma expectativa que você tem. Tá. Num relacionamento que é super aberto, que pode se relacionar, ela pode fazer tudo. Aonde seria? Por exemplo, acho que um exemplo que é muito bom a gente tem como combinado que você usa camisinha com Perfeito. todas as outras pessoas que você transa. E entre nós, não. E aí, você escolher não usar camisinha significa que você está escolhendo me expor a doenças. Perfeito. E aí fica muito parecida com a traição monogâmica, porque uma escolha que poderia ser simples, né? Que se fosse solteiro seria, escolhi me expor. E é uma coisa que se encerra em si mesma. Ganha um significado muito maior de, puxa vida, você priorizou o seu prazer a minha saúde, ao meu bem-estar. E aí ganha todos esses significados de, nossa, será que você não me respeita, não me ama e está tudo arruinado? Isso seria um exemplo de traição. Um exemplo de traição. E nesse caso, eu acho que é muito mais importante contar.
Não, com certeza. Aí, olha, então, aconteceu isso. E aí, como a gente vai fazer? Vamos se testar, vamos se proteger. Não, isso eu concordo 140%. Até porque não envolve só um sentimento. Exato. Não envolve só, vou fazer ela se sentir assim ou vou fazer ela se sentir assim. Não, vou fazer ela ter uma doença e que se ela não tratar, ela morre. Ou vou fazer uma doença que se ela tratar, ela vai ficar ótima, maravilhosa. Exato. Tem essa questão de saúde, mas muitas vezes a dor de ser traído nesses termos vai pra muito além da questão da saúde. Claro. Porque às vezes, se, sei lá, peguei gonorreia sem ter transado com ninguém. Às vezes a pessoa vai até falar, tudo bem, eu topo pegar junto com você e tá tudo bem. Mas se você tivesse pegado com outra, a escolha de me ferir é o que mais dói. E só nesse cenário que você apresentou pra gente, olha como só ele, esse cenário não monogâmico, já reforça o que eu penso sobre a não monogamia, que eu já tô desesperada. Ele escolheu com todas as outras camisinha e com ela não. Por quê? Ela é mais importante que as outras? Então, poderia ser. Então, a gente poderia estar falando de um resquício de exclusividade. Acho que tem muitas relações abertas que vão se apegando a restos de exclusividade. Não, você pode transar com outras pessoas, mas de conchinha você dorme só comigo. Tem muitos combinados. Que é isso? Aqui em casa não, só fora de casa. Mas é uma linha tênue, você conseguir controlar. Não, total, é muito difícil open controlar. bar ou fechado. Não é não? Por isso que eu acho que muitas relações abertas parecem uma monogamia com mais exceções. Uma monogamia com regras mais flexíveis. Isso. Que, tipo, mantém toda a mesma estrutura de funcionamento de um casal monogâmico, que é essa instância reguladora máxima, no topo da pirâmide, mais importante, etc. Com algumas exceções. Mas não necessariamente. A questão da camisinha poderia ser uma questão pragmática. Tipo, a gente sabe que a gente transa com mais frequência entre nós. A gente sabe a quantidade de parceiros que o outro tem, a gente tem como se preparar, se testar. Então, vale a pena viver isso aqui e se proteger em outros lugares. Pode ser pragmático e não necessariamente porque, você é o meu grande amor, então é só com você que eu topo isso. Entendi. Existem algumas pessoas que passam a vida toda, ou grande parte da vida, tendo relacionamentos abertos, mas que sabem que na linha de chegada, lá, quando quiser construir uma família, a monogamia vai ter que voltar a imperar por uma questão de ter filhos, de prática mesmo. Eu vou morar em que casa? Meu Deus do céu, patrimônio, entendeu? A viagem de família vai ser pra onde? Se a pessoa quer seguir um pouquinho da tradicionalidade que uma vida a dois naturalmente, aí não tô falando de natural, Sim. Vocês entenderam, né? Mas no final, ela tá sempre esperando chegar a esse lugar onde ela vai voltar ou ser monogâmica pela primeira vez, ou é possível que as pessoas já entrem de cabeça na não monogamia dizendo, quero casar, quero ter filhos, mas serei pra sempre não monogâmica? É possível, sim. E aí você vai pensando outros arranjos. Essa ideia de que a gente sempre tem que casar e morar num apartamentinho junto, isso pode ser questionado, inclusive, na monogamia. Perfeito, morar em 2 apartamentos com ser casada. Sim. Exato, tem uma distância, algo que às vezes beneficia o erotismo, a paixão, um monte de coisas. Então, por que não? Morar separado, dividir os filhos também, às vezes, com outros namorados também, que aí tem mais gente pra cuidar. Por que pensar numa rede comunitária de cuidados, de divisão de tarefas, de finanças, é algo que parece tão absurdo? É absurdo porque a gente não tá acostumado. Porque o nosso mundo é organizado de uma outra forma. Mas é possível, quem quiser esse desafio. Isso que eu vi no podcast, a Regina Navarro falando que, assim, meu cérebro fez... que ela fala meu cérebro tá derretendo, tá escorrendo pelo não, agora, juro. momento. Isso que ela falou, meu cérebro derreteu. Não sei se eu vou falar certo, com datas e tal, mas ela tava explicando que, sei lá, há 5.000 anos atrás, a mulher... Se sabia que a mulher era a mãe, né? Porque a mulher engravidava e tal, mas não se sabia quem era o pai. Então, o filho era criado em comunidade. Achavam que a mulher engravidava, tipo, das águas do rio, da lua, etc. E realmente, né? Era completamente diferente do que é hoje. Que é um pouco parecido com essa dinâmica de ter um grupo, uma comunidade cuidando da criança. Quando ela falou isso, eu fiquei, tipo, realmente... Entendi que essa construção do A2... é uma coisa criada no momento. E que, de novo, repito, que bom que eu estou vivendo aqui na Terra agora, tá ótimo. Obrigada a Deus. Mas, mesmo até pouco tempo atrás, tipo, antes da Revolução Industrial, por exemplo, era mais comum os núcleos familiares expandidos, assim, sabe? Uma casona, você conviver com tio, tia, as crianças tudo correndo junto no quintal. Essa coisa de apartamentinhos pequenos e famílias nucleares cada vez mais reduzidas. Isso é muito moderno, É muito dos centros urbanizados, pós-Revolução Industrial, que, inclusive, foi acompanhada de uma era de repressão sexual muito importante, que
que tinha a ver com ter que conter a procriação em espaços urbanos cada vez mais limitados, né? Não tem espaço para todo mundo. Sim. Então a gente precisa dizer que sexo é muito ruim e que prazer é pecado, pro pessoal transar menos, ter menos filho e viver nas suas famílias nuclearezinhas. É uma bagunça. Já tô, É eu pouco tô... tempo atrás, isso aqui é assim, século XVIII, XIX. Só que esse meu sonho, minha família nuclearzinha. Meu sonho, minha família nuclearzinha também. Muito, né? É tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero. E eu acho que a não monogamia, as relações não monogâmicas, muitas vezes elas podem injustiçar a mulher, prejudicar a mulher. Primeiro pelas razões óbvias do estereótipo, né? Do homem ser o comedor e a mulher ser a piranha, se ela fica com mais pessoas, mas uma razão muito mais objetiva. A mulher só consegue gerar uma vida por vez. O homem, se ele quer ter 8 filhos por mês, ele pode. Ele é louco e muito rico, mas ele pode. Agora, a mulher, vamos supor, um casal não monogâmico, mas que tem em si, tem nesse casal, nesse núcleo de casal, o núcleo principal, assumidamente. Então é uma coisa assim, ó, nós somos o casal principal, você pode ficar com outras pessoas, você pode até sair de date com outras pessoas, mas você não pode namorar outras pessoas. Se sentiu que se apaixonou por essa pessoa, a gente para por aqui, porque é só uma paixão por vez, só um amor por vez. O desejo não, você pode até performar nos seus desejos eventuais. Beleza, esse é o combinado. E esse casal mora juntos e a mulher engravida. E a mulher tá grávida de 7 meses e o cara tá indo pra night performar o desejo que está dentro do combinado. Mas a mulher não vai grávida de 9 meses, vamos colocar assim, tá? Ela tá, com hemorroida, cólica, gases, ela não consegue andar, ela já quer que aquela criança saia de dentro dela. Isso não é uma desvantagem pra mulher? Então, acho que primeiro esse é um cenário muito específico. Ele assim. mas ele fica na minha cabeça. E eu acho que, assim, às vezes a gente acha que na não monogamia é aquilo que você estava falando, né? Desejo virou lei. Entendi. Desejou uma coisa, eu preciso atender imediatamente, Preciso pegar sem alguém segunda, considerar terça, o quarta, resto. quinta e sexta. Isso, pra mim, é o suprassumo do individualismo, do amor Tá. líquido, das relações descartáveis. Isso, pra mim, não é não monogamia. Tá. Quando eu penso nesse negócio da responsabilidade afetiva expandida e tal, eu penso que esse cara tem que considerar essa mulher grávida. Essa mulher grávida precisa de cuidados, ele precisa estar presente. Ele não vai ficar indo pra night todo dia da semana, ficar comendo várias minas enquanto a outra tá grávida em casa. Tá. Enfim, eu acho que é possível pensar num cuidado que leve tudo isso em consideração. Inclusive, tem casais que são não monogâmicos e que passam por fases que não ficam com quase ninguém, justamente porque tem outras coisas da vida exigindo mais atenção, energia. É complicado. Será que são pessoas mais evoluídas ou será que são pessoas mais desapegadas? Ou será que essas pessoas... Nenhum dos dois. São o quê? Desapegadas. Não. Não? Eu acho que o pessoal tem uma impressão de que é um desapego, de que é uma relação que, se existe concomitância, então cada uma é menos profunda, menos intensa, Tá. de qualidade pior. Mas essa já é uma ideia muito Estereotipada. estereotipada da nossa cultura. Eu não acho que são pessoas evoluídas, porque não são pessoas que têm predisposições genéticas diferentes. Tá. São pessoas que fizeram uma escolha e que têm uma disposição, ou seja, uma vontade de investir energia para mobilizar o que for preciso para fazer essa escolha poder se concretizar. Tá. Então, é uma disposição para TDR, para olhar para os sentimentos do outro, para contar dos seus ciúmes, para acolher os ciúmes do outro. Dá trabalho mesmo, tipo. E aí tudo que você tá descrevendo, pessoa que tá vendo aí no YouTube, volta um pouco, poderia ser sobre a monogamia. Uma pessoa que tá disposta a fazer funcionar, nananã, Porque eu já fiz dar trabalho, Então, conversar, E eu acho que TDR. deveria ser. Pra mim, o que eu acho mais tenebroso da monogamia é quando vira assim: a gente se ama, tal, vamos fazer um contrato. A gente se ama assim, a gente deseja dessa forma, a gente se comporta desse jeito, a gente pode isso, a gente não pode aquilo. Pronto, tá enterrado esse contrato e a gente vai precisar seguir de acordo o resto da nossa vida. Sem considerar que a gente muda, que a gente se transforma, que o nosso desejo muda, se transforma. E poder escutar essas transformações e ir adaptando as regras do jogo conforme se vai caminhando, pra mim é fundamental. Muitas relações monogâmicas não fazem isso porque, tipo, não tem que discutir regra, que a regra é clara. A regra enfim. Mas eu acho que sim, seria muito mais rico e interessante se a gente puder olhar no olho e falar, e aí? Do que você sente falta? O que Não, mas o que eu quero dizer... Calma, que eu me perdi um pouco, mas quando você tava descrevendo a relação não monogâmica, era isso, você não falou sobre, necessariamente, desejo por outras pessoas e tal, e sim sobre
isso, a construção, a conversa, todas coisas que tem na relação monogâmica. É que quando a Entendeu? gente tá lidando com a liberdade do desejo, acaba que a gente precisa trabalhar um pouco mais pra fazer tudo isso caber sem ninguém se machucar muito. Exato, ou seja, é algo que tem mais predisposição das pessoas se machucarem? Não, necessariamente. Acho que as pessoas se machucam tanto na monogamia, gente. As pessoas se machucam mais na monogamia quando ela não é cumprida. Mas também se machucam quando ela é cumprida. Os casais que passam 5 anos juntos não conseguem mais olhar na cara. Termina. Aí é falta de coragem. Porque nesse caso, você pegar o seu vizinho não vai melhorar o que você tá passando falta dentro de casa. Não, sim, uma vez que já estragou o negócio, não é pegar o vizinho que vai resolver. É. Mas, de repente, se desde o começo do relacionamento tivesse espaço pra todo mundo poder contar de verdade o que deseja, o que sente falta, talvez não tivesse degringolado tanto. Será? Mas é que Às isso, vezes sim, será às vezes que a não. falta é uma coisa externa? É conseguir concretizar um desejo? Porque é isso, voltando ao que eu falei ali no início. Eu acho que a falta é a falta da atenção, a falta... É que eu não consigo compreender muito pelo fato de eu não conseguir entender... Não consigo entender eu tendo esse desejo, entendeu? isso que De novo, eu consigo entender, de repente, o meu namorado, um cenário super fictício, sendo um sacana. A gente tá aí, 20 anos casado, não olhando na minha cara. Aí sim, eu vou me sentir uma merda. Isso eu consigo entender. E querer sair da relação ou me interessar por outra pessoa. Só que eu não consigo entender, estando tudo bem, né? A relação que eu tô hoje, por exemplo, que eu quero construir forte, eu simplesmente ter um desejo. Eu não sei de onde surge É que esse parece que tem ímpeto, essa entendeu? suposição que o desejo, ele vem quando tem algo que não tá bom. Exato. Tipo, algo tá errado, algo não tá funcionando bem nessa relação, e daí o sintoma disso é um desejo que aparece. Acho que essa é uma concepção muito clássica, mas eu acho que não necessariamente. A gente pode desejar coisas estando felicíssimo. Estar transando muito, apaixonado pra caramba, a gente pode desejar. É que soa estranho, porque a monogamia é naturalizada, porque essa forma de amor é naturalizada, mas é aquela coisa, assim, você diria, nossa, que estranho, você tem 3 irmãos, você ama os 3 ao mesmo tempo? Como assim? Um não é suficiente pra você? Isso parece louco, né? Mas, enfim, se a gente pensar nessa construção social, Eu tenho uma lógica da monogamia e eu tenho um argumento dentro de mim, eu fico discutindo muito comigo mesma, um argumento dentro de mim que me faria acreditar que a não monogamia é o natural. Ó, pega esse corte. Qual que é a lógica da monogamia pra mim, tá? Primeiro eu vou entrar a Vitória, advogada de defesa da monogamia. vai. Eu não sinto desejo sexual por outras pessoas quando eu estou apaixonada. Tá? Ok? isso Alguém que eu pode quis dizer. sentir, mas eu não sinto. Não Beleza. sinto mesmo. Por quê? Porque o que me atrai na outra pessoa, além de um cabelo bonito, uma barba, um negócio legal, é muito mais do que a barba, o cabelo bonito, a possibilidade de futuro com aquela pessoa. O John Mayer deu uma entrevista que eu sempre cito aqui no podcast, que ele fala, se eu tô ficando com uma pessoa e entre a gente tem um impeditivo da gente evoluir no nosso relacionamento, seja porque ela vai se mudar pro Zimbábue e virar uma freira, seja porque ela tá com uma doença terminal, seja porque enfim, seja pelo motivo que for, se eu sei que há um impeditivo para que a nossa relação vire algo mais sério, eu já perco o interesse nessa pessoa. E eu também. Eu sou exatamente assim. Então, pra mim, justamente o que me faz querer ter alguma coisa... O que me faz querer ter alguma coisa mais séria com aquela pessoa é a possibilidade de ter alguma coisa mais séria com aquela pessoa. Perfeito. Então, Concordo pra 100%. mim, eu não sinto... Eu vejo um cara que ele é lindo, sexy, voz bonita, maravilhoso, mas ele é maconheiro, não quer nada com a hora do Brasil. Eu não acho ele... ele é um zero pra mim. Ele é um zero. Ele não... E aí vejo um outro que, pô, é gordinho, não é tão maneiro, mas ele quer as mesmas coisas que eu, ele tem valores parecidíssimos comigo, ele tem um senso de humor muito parecido comigo, eu vou me atrair muito mais por ele. Então essa pra mim é a lógica da monogamia. Não existe, na minha lógica, nessa que eu acabei de falar, motivo pra eu abrir o meu relacionamento, tá? Tá bom. Ok. Qual é o argumento que eu fico lá na minha cabeça? Por que uma pessoa, ela tem vários relacionamentos na vida dela, né? Provavelmente. Tem gente que tem só um, tem gente que não tem nenhum, mas uma pessoa normal, comum, tem vários relacionamentos ao longo da vida dela. E muitos deles terminam, a pessoa deixa de amar, a pessoa cansa, se apaixona por outro, terminam. Por outro lado, eu tenho as mesmas amigas desde que eu tô no colégio.
eu tenho os mesmos pais desde que eu vim ao mundo. Eu tenho os mesmos avós, a mesma irmã. Muitas vezes as pessoas nascem e morrem na mesma empresa. Por que que essas relações que não são amorosas tendem a durarem muito mais, serem relações muito mais saudáveis, muito menos discutidas sobre o âmbito do como você está se sentindo sobre isso, do que a relação amorosa? E a única coisa que essas relações têm de qual é o sinônimo? Incomum. Diferença. De diferente, obrigada. Acho que isso é uma palavra super difícil aqui. A única coisa que essas duas relações têm de diferente é a exclusividade. Por que que eu... E a relação sexual. E a relação sexual, tá, beleza. Mas assim, o que que eu... Eu tenho várias amigas. Tem dia que eu não quero olhar pra cara da Paola. Paola, eu Sim. te amo, mas tem dia que eu não quero olhar pra tua cara. Eu vou fazer o quê? Eu vou sair com a Bel. Sim. Mas eu amo a Paola. E depois de amanhã, vai sair uma fofoca que eu só vou querer contar pra Paola. Mas é isso. Por isso que você tem amigos e pais e etc. Porque você pode não querer olhar pra cara do Pedro. É Pedro? É. E você vai sair com a Paola. Não precisa ser com outra pessoa pra fazer sexo. Pois é, mas a natureza das relações é a mesma. A natureza da relação Bel e Paola, que são minhas duas amigas, é a mesma pra mim. A natureza de Pedro e Bel, não. Eu preciso, juro que é o único argumento que me faz pensar nas relações não monogâmicas com um pouquinho mais de boa vontade. Porque eu não tenho nenhuma. Mas se tem um golinho de café de boa vontade na minha caneca, é essa... eu acho que alguma coisa esse histórico está nos dizendo. É a exclusividade que acaba acabando com uma relação? Então. Porque na amizade não tem, na família não tem, na irmandade não tem e no relacionamento amoroso tem. A gente não sai trocando de amigo toda semana, a gente não sai trocando de pai e mãe toda semana, mas a gente troca bastante de relacionamento amoroso. Dá a letra. Quero responder. Eu não acho que seja só a exclusividade, Tá. mas eu acho que é muito interessante isso que você traz, porque você traz um estranhamento, que é um Total. estranhamento que a gente precisa ter mesmo. Em relação a tudo. O que acontece com essas relações? Que a gente diz que são as mais importantes da nossa vida. São superiores às outras. É o maior amor que a gente sente. Só que elas acabam e a gente nunca mais fala com essa pessoa. E aí depois tem Isso. outra que toma o lugar. Isso. Isso é bizarro. E, tipo, é estranho, né? É esquisito. estranho. E é por isso que tem tanto tabu com exes. Porque é algo que o sistema não computa direito. Exato. E o que acontece nessas relações? Qual que é a natureza tão diferente dessas relações? E aí a sua hipótese é a exclusividade. Aham. E eu acho que, para além da exclusividade, é uma promessa cultural Tá. de que essa relação pode nos completar a um nível mais profundo. A gente tem essa expectativa, a gente constrói essa expectativa, a gente se organiza em torno dessa expectativa. E eu acho que, atualmente, os ideais amorosos estão mais exacerbados do que já foram em outras milhares de épocas na história da humanidade. Atualmente, a gente espera que uma relação romântica vá nos preencher em muitos sentidos. Sim. A gente espera sentir amor, carinho, afeição, tesão, respeito, acolhimento, divisão dos filhos, divisão das finanças, divisão da casa, e tudo isso em harmonia. E quando algo disso falha, algo desse ideal não se concretiza, a gente acha ou que essa relação tá errada e descarte próxima, ou que tem algo de errado com a gente, que a gente não sabe amar direito, ou talvez a gente não seja amável. Enfim, a gente culpa muitas coisas que não esse ideal, que é inatingível, e que a gente naturaliza. E eu acho que a expectativa de atingir essa coisa tão difícil de atingir produz muita frustração em muita gente. E aí é por isso que a gente troca tanto. Esse não serviu, mas tem algum que vai servir. Tem essa ideia de que, se esse não serviu é porque eu ainda não achei a pessoa. Que essa sim, quando chegar, eu vou estar plenamente satisfeita e vai ficar tudo bem. Então você reparou que eu defendi a não monogamia e você defendeu que a exclusividade não é a razão principal pela qual aquele argumento que eu falei. Então a exclusividade talvez não seja um fator aqui. Não, eu acho que tem a ver. Tá. Mas Aquelas levantando a mão. Vai, Gabi. é que eu acho que a exclusividade, ela é algo que é necessário pra gente poder viver essa idealização. Tá. Fala. Eu acho que esse troca-troca acontece também. O troca-troca é ótimo. Por conta dessa pressão, sim, de que precisamos casar, precisamos ter filho, precisamos seguir esse script. Então, de fato, muitas pessoas se relacionam, principalmente jovens, né? Falando numa fase namoro aí. A gente vai se relacionando com pessoas que, às vezes, não tem muito a ver com a gente necessariamente. total. Então, a gente aí nos meados dos 30 anos,
quantas pessoas, enfim, que eu conheço, amigas ou conhecidas, que literalmente só tá desesperada pra casar e ter um namorado. Aham. Então, tipo assim, isso provavelmente não vai dar certo. Porque, de fato, como eu falei ali, o amor realmente é trabalhoso. É uma escolha, precisa existir um sentimento. Então, por exemplo, coisas sobre o meu relacionamento que eu sinto que eu já fui super julgada. Morar junto antes de casar. Gente, moro junto há muito tempo. E, tipo, ainda bem. Certíssimo. Aí a galera meio que se ilude achando que não pode morar junto e vamos casar e não sei o quê. Aí casa e você nem conhece a pessoa, É. né? Então, a mesma coisa, 7 anos, 8 anos, esqueci agora, 8. Namorando, demorou, enrolou. A menina lá da unha do A TikTok menina que da viralizou. unha do TikTok. Tadinha. Você acompanhou Não essa? acompanhei. Tipo, Eu não sou gente, TikToker, gente, você tem que é me contar. melhor que demore pra pedir em casamento, de certa forma, pra você ter certeza do que, tipo assim, namorou um ano, pediu, você nem conhece a pessoa, e aí depois não vai dar certo e você vai trocar, e você vai trocar, e você vai trocar. É. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acredito, sim, que existe esse amor que você pode ficar com a pessoa pra toda a vida. Eu acho que principalmente num momento de casar. Eu acho que eu até mudei ficando mais velha e com mais maturidade. Essa visão de, tipo assim, um casamento é pra sempre, sim. Claro, salvo situações de agressão e coisas Claro. extremas. Não estamos nem Aham. cogitando isso. Mas um relacionamento ali na esfera saudável. Aham. Quando você casa, é uma escolha pra, por mais que você não queira olhar na cara da pessoa algum dia, é isso. Eu vejo, como chama? Benefícios e pra vida muito maior do que os desafios, entendeu? E que eu acho que, na minha opinião, na minha vida, com os meus sentimentos, incluir mais pessoas nessa conjuntura ficaria muito confuso, dolorido É. e tal. Então, é uma coisa que eu penso, assim, tipo assim, é a pessoa diferente de pai, mãe, etc., até amigo, às vezes, que você escolhe. Eu digo até amigo porque, às vezes, você cresce na escola, né? Você Sim, conheceu sim, ali, sim. tipo assim, porque os pais são amigos Sim. e as pessoas... Então, realmente, é a pessoa que você mais vai conviver na sua vida Uhum. mesmo e que você escolheu. Então, eu acredito sim que isso é uma relação, nossa, muito desafiadora, mas também muito mágica, muito linda, muito preciosa, sabe? A pessoa que vai estar, né, aquele seu cúmplice, tipo, o amor da vida, que eu acredito sim, e que é uma sensação, eu até botei essa música na minha foto no Instagram do Aham. pedido de noivado, aquela música Partilhar, que é o que eu sinto. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver. E é essa sensação que eu tenho. E essa sensação existe. Uhum. Não é tipo assim, quero mudar, quero ter, ou não Aham. aguento olhar na cara. É tipo, eu só tenho 80 anos pela frente, sabe? E, enfim, resumo, essa sensação existe. E vamos acreditar nisso, porque Eu não tô é dizendo real. que não existe. Não, eu sei, eu tô falando pro público, pra Sim. todos, uma motivação do amor romântico. Sim, mas eu acho que, assim, pra ser possível viver com alguém o resto da vida, ajuda se a gente flexibilizar um pouquinho esse ideal, sabe? Porque se a gente acha que ele é um imperativo, que é obrigatório, que a gente precisa sentir todas essas coisas na intensidade máxima... Concordo. Por isso que ele tem que ir pra festa sozinho. Por Exato. isso que deixa ele curtir umas bundas se ele quiser. Entendi. Entendeu? Uhum. É isso. Tipo, tem que ter espaço pra discordar, tem que ter espaço pra ficar insatisfeito, às vezes, com alguma coisa, sabe? Exatamente. Porque se cada sinal de insatisfação a gente interpretar que, tipo, putz, não era esse, vou ter que procurar Perfeito. o próximo... É exatamente isso. E não entendam aqui como, tipo assim, meu relacionamento é perfeito e eu acho que os próximos 80 anos vai ser perfeito. Uhum. Vai ter problemas É. e muitos desafios. E já tiveram, muitos. Mas é isso, é sobre não desistir, é sobre conversar, é sobre respeitar, Uhum. né? A última vez que eu fiz um episódio sobre... Eu fiz, acho que foi a primeira temporada ou segunda, não sei, que era Novas Formas de Amar. Uhum. Que era com 2 amigos meus que tinham vivido já relacionamentos não monogâmicos. Uhum. Uma delas estava vivendo um relacionamento monogâmico fechado naquele momento e o outro estava solteiro. E eles vieram aqui e eu perguntei assim, por que vocês desistiram da não monogamia? Resposta comum entre os dois. Dava muito trabalho. Você tinha que sentar. Era toda hora você conversando sobre os sentimentos do outro, os seus sentimentos, onde os sentimentos se encontram. Que a gente chegava e falava, então qual é a regra do dia que eu não entendi nada? Tá bom, já entendi, tá bom, tá. Então isso aqui pode, isso aqui não pode. Eles falavam assim, eu tava sempre exausto. Tava sempre falando sobre isso. Cara, tem vezes que eu quero falar sobre a novela. Sim. Mas eu acho que isso que é o bom do relacionamento não monogâmico. Que essa é Viciada a em ilusão. DR. Essa é a ilusão. Relacionamento dá trabalho.
O não monogâmico dá e o monogâmico deveria dar também, Não, porque dá. você E precisa se não conversar. tá dando, você vai pagar a conta mais tarde, né? Exato. Porque o que acontece? As pessoas ficam muito na cabeça delas individualmente. Eu não digo, eu tava aqui defendendo antes o individualismo, mas é sobre você fazer o que você quer, etc. Mas eu digo assim, sobre sentimentos, sensações, né? Homens héteros têm dificuldade de conversar, de Tem. dialogar. Isso é algo que eu puxo muito com o meu noivo. Tipo assim, vamos falar, vamos falar, vamos falar. Se incomoda, porque é isso que as pessoas têm que entender. Essa exaustão e esse dar trabalho, dá. É. Precisa querer fazer o trabalho, né? Exato. É isso. Se não quer muito, A não rola. ilusão do Entendi. amor que não vai dar trabalho, aí realmente ele vai se sumir. Porque você tá evoluindo, você tá pensando coisas diferentes, a pessoa também, a pessoa tá em uma fase diferente, a gente muda. Então, se essa conversa não tá constante, se esse diálogo, essa sinceridade não tá constante, é inevitável acabar se distanciando um do outro. Porque você não conhece mais aquela pessoa que você começou, porque você não é mais aquela pessoa, né? E é isso, aí fica meio que uma coisa congelada na expectativa do início, aí você querendo mudar o outro, inclusive. Então, dá trabalho. É. Qualquer tipo, Eu não concordo. monogâmico ou monogâmico. Mas realmente, o não monogâmico você tem que ter um calendário ali muito à risca, né? Acho que é mais eu complicado. concordo completamente com você, mas eu acho, só queria fazer esse adendo, que às vezes dá pra dar menos trabalho. Tá. Porque essa coisa de precisar ficar batendo tudo, cada detalhe, é aquilo que a gente tava falando do contrato. Que likes que pode, que likes que não pode, que... Se for pra gente ficar nesse imaginário de achar que cada pequeno detalhe importa muito, que a gente precisa consensuar, vai ficar muito difícil. E aí eu fico pensando na importância da confiança, e eu acho que sempre que se fala em confiança, fica muito genérico. É confiar no quê, exatamente? Eu acho que a confiança mais importante de todas é confiar que eu sou amada, respeitada e que a pessoa que está comigo vai fazer tudo o que ela pode pelo meu bem-estar. Tá. Vai priorizar meu bem-estar. Ela tem isso em mente. Quer dizer que nunca vai acontecer algo que pode me machucar que ela fizer? Não quer dizer. Quer dizer que ela nunca vai sair uma linha do contrato? Não quer dizer. Eu não preciso confiar 100% de que todo contrato vai ser seguido à risca. Confiando que eu sou amada, parece que dá espaço para essas pequenas... Amei. Até porque o ser humano é falho, né? Exato. Então, E precisa ter espaço para isso, né? Mas engraçado, isso que você falou assim, eu quero confiar que eu vou ser amada, que eu vou ser respeitada, que a pessoa vai fazer tudo que tá no alcance dela pra... Não sei se eu diria tudo que tá no Não, alcance. a pessoa vai fazer o melhor dela. Que a pessoa me quer bem. Me quer bem. A pessoa me quer bem. Quer ela- dizer que tudo, 100% tudo que ela fizer na vida inteira sempre vai ser... Não, mas que ela não vai provocadamente, reiteradamente, ter atitudes que Exato. vão, Exato. né, me preterir, enfim. Isso. Dá pra uma pessoa só se dedicar a fazer isso por mais de uma? Porque isso é que me pega. Porque, entendeu? Tipo, eu vou ter que sempre priorizar o bem-estar. O que a gente faz? A gente prioriza o bem-estar. Às vezes a gente tem um conflito, uma amiga com um namorado, uma mãe com uma irmã. E na monogamia já tem o vencedor. Não precisa... Já tem. O vencedor é o parceiro, É. sempre. E eu acho que por isso que talvez fique confuso na não monogamia, porque a gente tá muito acostumado a operar nessa lógica de eu ou o outro. Então, quando a gente entra na não monogamia, mas ainda tem essa lógica incutida na gente, isso acaba resvalando em outras situações. Sim, por isso que a gente precisa trabalhar pra construir uma política de eu e o outro. Tá. Não ter espaço só pra um. Não é só um sentimento que vai ser levado em consideração. Ah, mãe, você achou meu namorado chato, azar o seu, você não vai... Então você não vem no almoço. Tá. Sabe? Isso seria uma lógica monogâmica. Uma lógica não monogâmica, não precisa ter nenhuma outra pessoa envolvida, não precisa estar ficando com ninguém. Tá. Nossa, mãe, o que houve? Vamos conversar. Sabe? Tipo, tentar incluir um pouco mais pessoas nas Entendi. decisões. Entendi. Gente, 1h30 de episódio. Chegou o nosso momento de encerrar, mas assim, a pauta não chegou nem na metade. Dava pra gente conversar 25 horas. Com certeza, ininterruptas. com certeza. Eu ia desligar meu celular e ia ficar aqui. Eu gosto de terminar meus episódios sempre pedindo um conselho pro pessoal que vem aqui. Quem quer começar dando um conselho pra audiência? Pode ser um conselho sobre a vida, pode ser só um recado, pode ser o que vocês quiserem. posso começar? Vai, Gabi. Eu acho que meu conselho é curioso, porque é um pouco clichê, mas ao mesmo tempo acho que se eu conheço 10 pessoas que fazem isso, é muito. Que diz respeito à vida e a relações também. Acho que muito de eu não ter ciúme, por exemplo, vem disso. Que é você conseguir se amar, conseguir enxergar o seu valor independente do outro. Então, muito do que a gente falou
Ou se a gente é traído, aí a gente sente, então, que a gente não tem valor, que a gente é feia, né? Quantas vezes mulheres são traídas e ficam fuxicando a pessoa e, tipo, ela é mais bonita. Não tem nada a ver com isso. Não é sobre você, é sobre o outro. Então, realmente, quando a gente se ama, quando a gente tá confortável na nossa própria pele, tudo fica mais fácil, né? Então, eu sei que é muito desafiador, principalmente nessa era de internet, redes sociais, com muita comparação. Mas eu diria, né, chegando aí mês que vem, no auge dos meus 30 anos, que essa é a principal lição de vida, assim. Você precisa estar confortável em ser você mesmo e se amar. Entender que você tem valor, independente da atitude do outro. Vou tatuar esse discurso. É isso. Mari, você. Ai, psicanalista pra dar conselho é difícil, né? Mas a vamos- gente é chato, os pacientes imploram, me dá um conselho, pelo O que eu amor faço? de Deus. Eu faço o quê agora? gente- Olha pra dentro. A gente é chato. Então, meu conselho vai ser um pouquinho abstrato, assim. Eu acho que muito do nosso sofrimento no amor, independente do nosso modo de se relacionar, tem a ver com os ideais que a gente tem no amor. Ou seja, o que a gente acha que uma relação amorosa deve ser, o que a gente supõe que deve ser. E se a gente não para pensar um pouquinho da onde vêm esses ideais e não se questiona, não desnaturaliza um pouco, é muito fácil eles virarem imperativos que a gente pensa assim, tem que ser assim, esse é o único jeito que pode ser, sempre foi assim, e se não está sendo assim, o problema está comigo. Então isso gera muito sofrimento. Então, em resumo, meu conselho é prestar atenção naquilo que determina o que a gente idealiza no amor, para poder olhar com outros olhos para o nosso próprio sofrimento. Gente, uau, episódio denso, mas divertido. Eu amei, obrigada por estarem aqui, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse e outros vídeos com aquela amiga ou amigo que tá precisando de uns bons conselhos, seguirem a gente e até a próxima semana. Beijo!